Vamos gravar aqui a nossa aula. Ela já está gravando, então muito obrigado. Então, como eu comentei no começo, hoje o tema da nossa aula é sobre classificação de solos e aplicação no planejamento. Eu gostaria de que, quando vocês tivessem a oportunidade de fazer algum questionamento, alguma contribuição, que mandassem um áudio, porque eu não consigo acompanhar os dois, tá? A tela de vocês e a tela da apresentação, tá? Então, só isso que eu gostaria de combinar. Bem, alguém tem alguma compreensão básica do que significa classificar os solos e para que a gente faz isso? E qual que é o objetivo disso quando a gente fala de planejamento? Tem uma frase que é do pessoal da administração, que eu gosto muito, que eu lamento não saber o autor agora, que diz o seguinte: a gente só consegue gerenciar aquilo que a gente consegue medir. Então, nesse sentido, classificar os solos também parte desse princípio. Fazer planejamento sustentável, no sentido de agronegócio, também parte da compreensão ou da necessidade que nós temos de realizar medições, saber parametrizar as coisas, as características e as propriedades dos elementos em relação ao que nós definimos como meio de recurso para trabalho, que no nosso caso, objeto de estudo é o solo. Então, a classificação ela tem essa pegada gerencial, essa pegada de administração, e quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de literalmente sustentabilidade. Hoje eu estava numa palestra de manhã cedo e o palestrante falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou que a sustentabilidade não existe, ela é só um slogan que as pessoas utilizam porque acham bonito. E aí eu fiquei, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Isso aconteceu hoje de manhã, tá? E aí eu fiquei muito pensativo nisso. O que vocês acham disso? Vocês acham que sustentabilidade existe ou não? Professor, o Antônio está pedindo para o senhor aceitar ele na live. Aceitei já. Aceitei todo Professor, mundo, eu acho. professor, quando a gente fala de sustentabilidade sobre a ótica econômica, a questão da sustentabilidade, o uso razoável dos recursos visando as gerações futuras, isso fica meio mitigado, né? Principalmente quando se trata de política de Estado. A gente verifica que nos últimos anos a gente tem certas políticas direcionadas para esse slogan, todavia visando mais a questão econômica mesmo, sem pensar nas consequências das ações, principalmente da agricultura e pecuária, né? E Marcos, essa colocação é muito legal porque, olha só, como eu falei, como eu comentei, o palestrante fez essa fala hoje de manhã e eu nunca tinha parado para pensar, porque a gente acostumou tanto com a palavra sustentabilidade nas coisas, que a gente vai reproduzindo, reproduzindo. E quando ele falou, foi um impacto. E aí, na sua colocação, faz muito sentido, porque ele conclui, o palestrante hoje de manhã conclui dizendo o seguinte: qual é a sustentabilidade que existe se você destrói o meio ambiente? Simplesmente não existe. E aí eu falei assim, gente, e interessante que eu sou agrônomo, a maioria de nós somos agrônomos, eu fiquei pensando porque assim, nós trabalhamos um conceito de sustentabilidade onde a gente preza o seguinte: a sustentabilidade agrícola, sustentabilidade econômica, social e ambiental. A gente prega esse tripé no sentido de fazer planejamento agropecuário, e aí a gente acaba percebendo que isso é uma caixinha dentro do conceito. Então, quando a gente fala de planejamento, e essa fala do palestrante me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha parado para pensar num contexto mais amplo. E aí ele continua fazendo uma metáfora que foi a seguinte: dentro da sua casa, você joga o lixo em tudo quanto é canto. Dentro da sua casa, você destrói as paredes de qualquer forma. Você destrói a sala, o sofá, os móveis. As coisas que fazem o meio ambiente dentro do teu lar, tu destrói. E aí a plateia inteira ficou estarrecida com essas colocações e me chamou muita atenção, porque eu tinha levado meus alunos de entomologia e todo mundo ficou me olhando assim: professor, se eu falo de sustentabilidade todo dia, o homem está dizendo que não existe. Está alugando um triplex na sua cabeça. Eu falei, está. Mas, enfim, a gente fala de sustentabilidade no sentido de garantir um planejamento agropecuário eficiente. E considerando que a gente trabalha com um recurso que é fundamental para o planeta, no sentido de produtividade agrícola, que é o solo, classificar parte do princípio de também garantir um planejamento adequado. Pessoal, o objetivo da gente hoje é entender, a partir do seguinte questionamento, é fazer com que vocês entendam que classificar é organizar corpos naturais em grupos com propriedades afins, permitindo a comunicação técnica eficiente e a transferência de tecnologia entre regiões e gerações. Eu gosto muito de uma coisa que eu ensino para os meus alunos de maneira geral. Tem uma frase que parece muito simplista, mas ela faz muito sentido. Porque, assim, como vocês viram nas aulas anteriores, nós temos atualmente, a princípio, no primeiro nível categórico, 13 classes de solo.
E aí, por que essas 13 classes de solo são separadas em 13 no primeiro nível? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e duas coisas diferentes não são iguais. Gente, eu vou falar uma coisa muito honesta e muito verdadeira para vocês. Enquanto os nossos trabalhadores, os nossos produtores rurais, tratarem classes de solos diferentes como se elas fossem iguais, a gente vai bater a testa na parede. Porque está errado. Eu não posso tratar um latossolo como se ele fosse um cambissolo. Ele é diferente. Então, a premissa da frase, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, e duas coisas diferentes não são iguais, é porque nós precisamos aprender a respeitar e, no mínimo, conhecer a variabilidade espacial horizontal e vertical das classes de solo. Porque, por exemplo, quando a gente vai para o segundo nível, a gente tem muitos solos aqui no Cerrado, tipo os plintossolos, pétricos, eles precisam de um jeito de ser manejado que é completamente diferente de um latossolo vermelho-amarelo. E se o produtor tem essas duas manchas de solo na sua área, ele não pode fazer o mesmo tratamento para as duas. E aí, o conceito de gasto de matéria e energia precisa ser pensado. A ideia da gente classificar e organizar solos em classes, pelo menos no primeiro nível inicialmente, é para a gente poder entender como é que a gente trata uma coisa, já que ela é diferente de outra, né? Então, nesse sentido, além dessa classificação, é permitir que nós, agrônomos no Tocantins e, evidentemente, em todas as partes do Brasil, possam compreender exatamente que solo um colega descreve em São Paulo, usando o nome padronizado no Cibix, ele pode ser utilizado em outros lugares. Nós temos ferramentas específicas para ferramentas minimamente precisam ser conhecidas. Eu tenho certeza absoluta que o objetivo do curso aqui não é transformar vocês em pedólogos. É tanto que o nome do curso nem tem essa premissa. O objetivo do curso não é esse. Mas é dar pelo menos ferramentas mínimas para que vocês consigam olhar para um perfil de solo e dizer assim: esse solo aqui é jovem, esse solo aqui é mais maduro, esse solo aqui precisa de uma situação ou de um tratamento diferenciado. Tá? E, por fim, recomendações de calagem e adubação válidas para lotossolos do Cerrado Goiano, Tocantins, Cerrado, Pampa, onde vocês estiverem, podem ser feitas considerando o conhecimento básico das classes de solo, pelo menos no primeiro nível categórico. Então, por fim, conhecer a ordem taxonômica de um solo permite antecipar respostas para irrigação, calagem, compactação, sistema de manejo e erosão, por exemplo. Tudo tranquilo até aqui? Sim, professor. Pessoal, fiquem à vontade para fazer qualquer comentário. Bem, hoje, pessoal, é interessante enfatizar algumas realidades bacanas em relação à classificação de solo. Nós temos uma classificação natural que é literalmente denominada dessa forma, que a gente chama de taxonômica, onde o objetivo dela é focar na gênese. Ou seja, é a gente entender quais foram os elementos básicos que deram origem ao tipo de solo. E aí, é claro, quando a gente fala dessa classificação natural ou taxonômica, o objetivo é dar nomes, literalmente, aos diferentes tipos de solo que nós temos até o quinto nível categórico, se possível. Ou seja, é dar um nome, um sobrenome e um apelido. Para isso, a gente vai fazer uma avaliação das diversas características morfológicas, químicas e físicas e mineralógicas desse solo. Quando a gente fala de características morfológicas, a gente vai entender o tipo de argila, o tipo de óxido, né? A gente, quando fala de parâmetros físicos, é entender a granulometria, o teor de areia, o teor de silt e argila, inclusive a própria disponibilidade e dispersão dessa argila. Químicos é entender basicamente, por exemplo, se ele é eutrófico, distrófico, qual é o teor de alumínio, que vai dar uma classificação para esse solo. E, por fim, quando a gente fala de atributos morfológicos, a gente está falando da forma. Se ele se arranja como um agregado prismático, colunar, laminar, é mais ou menos são os parâmetros básicos que a gente vai utilizar para fazer classificação taxonômica. E aí, no caso, nós temos o CIBIX, a gente fala CIBIX mesmo, que é o Sistema Brasileiro de Classificação de Solo. Inclusive, nessa aula eu disponibilizo o link dele para vocês terem acesso às diferentes classes atualmente que nós temos no Brasil. O sistema, como o nome já sugere, ele é um sistema. Ele vem sendo trabalhado ao longo de vários anos para garantir uma melhoria e uma verdade na classificação. Porque fazer classificação de solo, a gente erra, a gente tem limite técnico, a gente tem limite prático. E aí o que acontece? Às vezes a gente supervaloriza uma classe em detrimento de outra e assim, e tá tudo certo, não está errado. A gente vai aperfeiçoando o sistema de classificação ao longo que a gente tem a capacidade de entender mais dos parâmetros. No Brasil, o nosso sistema de classificação
é o CIBIX, que é o sistema brasileiro. Mas existem outros sistemas, tá? Existe o sistema dos Estados Unidos, que o pessoal chama de Soil Taxonomy, e ele é gerenciado, administrado ou organizado pelo USDA, que é o Departamento de Agricultura de lá, mas também tem um sistema que é mundial, tá? Que é a base mundial, a base de referência mundial, que é o WRB, que é da FAO. Então, assim, na ausência ou na falta de compreensão plena, né, do CIBIX, esses dois outros sistemas podem ser utilizados com as devidas traduções e conversões para a realidade brasileira. Eu, particularmente, não trabalho, nunca trabalhei e também não tenho interesse em trabalhar com Soil Taxonomy, porque, como eu falei, o Soil Taxonomy é específico dos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, o WRB, que é o sistema, é a base, significa, é a referência mundial, é a base de referência mundial, o WRB, ele foi influenciado, inclusive, por uma classe de solo que é predominante no Brasil, que são os latossolos. Então, quando o WRB percebe, nossa, existe uma classe de solo predominante entre os trópicos, que é fortemente influenciada, e que fortemente influencia as características do continente latino-americano, que é os latossolos, então eles começaram a levar isso em consideração e trabalharam uma classe de solo para eles, que no caso são os oxosoils, que é o latossolo traduzindo para o Brasil. No caso dos Estados Unidos, eles têm esse solo, mas eles não carregam as mesmas características que as nossas. Então, fiquem à vontade para aprofundar o conhecimento de vocês sobre outros sistemas, mas considerando o princípio e o objetivo do nosso curso, eu recomendo que vocês conheçam um pouco mais do CIBIX, que é o sistema brasileiro da gente. E para que a gente faz isso? Para que a gente classifica solo? Geralmente para criar mapas, literalmente. Além de conhecer ele em profundidade, mas o objetivo é dizer qual é o tamanho, aonde essa classe se encontra e como é que a gente pode manuseá-la. Do outro lado, nós temos uma classificação técnica. A classificação técnica ela tem como objetivo entender manejo, entender para que um solo serve. E aí, só para ressaltar, existe uma quantidade de sistemas extremamente legais da gente trabalhar no sentido de manejo. Então, vejam, a partir do momento em que eu tenho um sistema de classificação de solo com o objetivo de entender a sua taxonomia, a sua gênese, eu tenho um outro sistema que é utilitário no sentido de entender como é que eu posso utilizar, no sentido prático da palavra, esse tipo de solo classificado. Só para pegar um exemplo, aqui no Cerrado, nós temos uma quantidade de solos arenosos muito grande. Esses solos, inclusive, eles podem ser classificados sobre a capacidade de irrigação. Qual é a potencialidade desses solos para sistemas de irrigação? Quando a gente faz isso, a gente está utilizando um sistema técnico utilitário. E está tudo certo. Então, dois tipos de classificação, ou dois tipos de sistemas de classificação são abordados aqui. Um no sentido de entender a taxonomia, e o outro no sentido de entender, está parado. O outro no sentido de entender como é que a gente utiliza. Só para pegar alguns exemplos, o sistema da capacidade de usos da terra do Lepich é muito conhecido, e o sistema de aptidão agrícola das terras de Ramalho e Filho, de 1995, também são muito conhecidos para fazer, para indicar como é que determinados solos podem ser utilizados ou não. Tá? Então, essa aqui é a nossa visão técnica de hoje. O solo, você já aprendeu, ele é um corpo, né? Natural, organizado no espaço, ao longo do tempo, e tridimensionalmente bem constituído. No caso, os Estados Unidos chamam essa estrutura que vocês estão visualizando aqui, onde eu estou tentando passar o mouse, isso é um perfil de solo. O perfil de solo é o elemento básico, essencial para a gente fazer estudo de classificação. É analisando o perfil, o seu comprimento, suas colorações, textura, agregado, comprimento de raiz, que a gente vai definindo as classes de solo. É claro, não dá para a gente definir um solo só olhando para ele dentro de uma trincheira. Não dá para fazer isso. A gente tem que pegar amostras dos diferentes horizontes, como vocês estão visualizando aqui no slide, e mandar para um laboratório para entender determinadas dinâmicas mineralógicas. Se eu percebo que eu tenho um tipo de mineral... Sim, estou, Débora. Não está aparecendo? Eu estou no slide onde está escrito o indivíduo solo. Bem, mas continuando. O perfil do solo, ele é o corpo, é a unidade básica de estudo. Ele, nos Estados Unidos, o pessoal define lá como PEDON. A gente também tem o PEDON como elemento estrutural, que ele vai um pouquinho mais além da rocha ali. Além do saprolito. Se eu extrapolo os limites do saprolito, eu vou ter o PEDON. No caso, é o volume mínimo que representaria um solo. Vai de 1 a 10 metros quadrados e a profundidade suficiente para incluir todos os horizontes. Isso, para eles, é o PEDON.
No nosso caso, é o perfil. O perfil a gente define como uma seção. Gente, como assim? Tá Eleone. aparecendo normal aqui, tá aparecendo tranquilo. Gente, quem mais está com problema de visualização? Vou ficar passando aqui para ver, ó. Para mim Vai e também volta. tá ok, tá passando. Leona, será que é a sua internet? Tenta sair da sala e entrar de novo, quem não tá enxergando. Né? É porque eu tô indo e voltando, ó. O meu tava travado, eu acabei de sair e voltar. Aí agora parece que tá. Agora tá o indivíduo do solo, é isso? Aí o atributo Isso. diagnóstico. Isso. Isso, eu passei só para fazer um exemplo aqui. Pronto, então tá voltando, voltou a funcionar, né? Então, no perfil, no caso, no Brasil, a gente chama de perfil. Mas também existe uma série de outras denominações que o pessoal chama de polipédon, que é um conjunto de pédons contíguos que a gente utiliza para fazer estudos. O que significa na prática polipédon? É quando, por exemplo, eu tenho solos de classes distintas, próximos, e aí eu sou obrigado a abrir diferentes trincheiras para avaliar o perfil de cada um. E aí eu tenho um conjunto de perfis onde eu vou fazer diferentes análises para entender como é que os solos se distribuem naquela paisagem horizontalmente e verticalmente. Essa é a ideia. Por fim, Professor, considerando... Pode falar. seria o que a gente chama de mancha de solo? Um local com várias manchas de solo? Exato. Igor, quando a gente... Aqui no Tocantins, esse termo é muito comum. Quando a gente fala várias manchas de solo, nós estamos nos referindo a classes de solos diferentes. E isso é muito comum. Aqui no Cerrado, não importa se você mora na Bahia, se você está no sul do Maranhão, se você está aqui perto no oeste baiano, não importa, né? Aqui no norte do Goiás, enfim. Se você estiver no Cerrado, as pessoas falam com muita frequência que o solo possui um monte de mancha. Essas regiões têm muitas manchas de solo. Na verdade, são literalmente classes de solo mesmo. Entendi. E aí o detalhe é que essas classes de solo, elas são diversas horizontalmente e verticalmente. E aí, quando a gente fala de polipédo, a gente está falando do conjunto de perfis que a gente vai analisar para identificar essas diferentes classes. Baseado nisso, quando eu abro um perfil de solo, eu tenho que olhar o elemento básico, a chave que vai definir, ou que vai me começar a definir, quais são os tipos de solo que eu vou poder identificar. Primeiramente, a gente tem um conceito que a gente chama de atributos diagnósticos. Eles são literalmente o elemento divisor de águas. São eles, os atributos diagnósticos, que fala o seguinte: se o atributo diagnóstico for considerado a profundidade a 10 centímetros e o horizonte apresentar uma espessura de 15, com tanto teor de matéria orgânica, ele é solo tal. Então, atributos diagnósticos são chaves, são base de classificação. Eles são as propriedades mensuráveis que a gente olha, quantifica e diz: esse horizonte apresenta um atributo diagnóstico que define ele como latossolo. Esse solo possui um horizonte, um atributo diagnóstico que define ele como plintossolo. E assim sucessivamente. Então, os atributos diagnósticos, eles estão atrelados a determinados horizontes que vão permitir a gente fazer uma classificação daquele solo. Eles são herdados do material de origem, vocês já entenderam que o material de origem geralmente é a rocha, e são utilizados para fazer as classificações no sistema brasileiro. Morfologicamente, tá? As características que nós utilizamos, vocês podem visualizar aqui, ó, é cor, pela escala de Munsell, e aí, assim, a escala de Munsell é um livro, é uma caderneta, literalmente, onde a gente pega a amostra, coloca em cima dela e olha e faz a comparação. Solos mais vermelhos terão mais óxidos de ferro, solos mais amarelecidos vão ter mais óxidos de alumínio, e solos mais enegrecidos terão mais teor de matéria orgânica, e solos mais cinzas terão mais ferro reduzido. Então, tem tudo isso relacionado à cor. Em relação à textura, a gente vai sempre trabalhar no teor de areia, silt e argila, e eu gostaria de fazer um parênteses: meu professor, que eu tive a oportunidade de estudar pedologia, o cara, ele era tão bom no que ele fazia, ele tinha tanta experiência, que ele conseguia dizer o teor de areia, silt e argila pegando uma amostra no dedo. Eu não tenho essa experiência, eu prefiro mandar para o laboratório e dizer, ó, faz a granulometria e me diz de fato quanto é que tem de areia, silt e argila. Não sei se vocês já brincaram de bolinho de terra, mas a ideia é exatamente aquela: pegar um bolinho de terra, ficar alisando entre os dedos com um pouquinho de água e dizer, ó, tem tanto de areia, tanto de silt, tanto de argila. Eu não consigo, mas é importante, como atributo, a gente entender características texturais. Por fim, a estrutura, que é como que essa areia, silt e argila se juntam para formar um agregado. A consistência, que é a resistência à deformidade em relação ao teor de umidade. E serosidade, que é como as argilas se alinham, como é que elas brilham na superfície. Quando vocês estiverem num perfil de solo,
tentem tirar um agregado e pensem que isso aqui é um agregado, tá? Se vocês pegarem um agregado, tentem brincar com ele no sentido da luz, e aí ver se vai haver um brilho espelhado, tipo isso aqui. A cerosidade é exatamente esse brilho espelhado. Ela é um indicativo muito legal para os vertissolos, que é uma classe que tem predomínio de solos com cerosidade. Então, mas é uma outra situação. Ô, professor, Pode falar. solos siltosos, eu posso, assim, mais ou menos que considerar eles ruins para a produtividade agrícola ou não? Na verdade, João, solos siltosos, o que é o silt? O silt é uma areia que está em processo de transição para virar argila e óxido, é isso. Baseado nisso, você deve se lembrar que a areia, o silt, ele vai ter um diâmetro de 0,05 milímetros até 0,002. Quando você fala de produtividade agrícola, a gente tem que pensar nas cargas específicas que esse material vai apresentar. Ele tem CTC muito baixa, ou zero. Tá? Então, ele não tem reatividade, por exemplo, para dissolver um fósforo, para dissolver uma molécula de água, para dissolver um nutriente. Ele não tem. A CTC dele é zero. Considerando essa realidade, quando a gente pensa solos siltosos para agricultura, classificar um solo siltoso para agricultura, ele tem muito mais a ver com as características físicas do que no sentido de fertilidade química, sabe? Porque, por exemplo, se é uma areia, ele é mais denso, e sendo mais denso, ele pode compactar mais fácil. Como é uma areia, ele perde água mais rapidamente, e aí, evidentemente, eu tenho que pensar, inclusive, na oferta e na disponibilidade de água e nutrientes para a planta nesse tipo de solo. Foi mais pensando Quimicamente, nesse não. sentido. Foi mais pensando nesse sentido a pergunta, entendeu? De dificuldade de manejar um solo siltoso, não em questão de fertilidade, né? Deixa eu contar um segredo para você. Tem uma barragem que foi construída há algum tempo atrás, e o solo era siltoso. E as pessoas fizeram todo tipo de compactação possível, e a barragem durou 3 meses. Porque o silt, ele não é reativo, ele é uma areia pequena. Dentro da classificação das areias, evidentemente, nós temos areia média, areia fina e areia grossa. Só que o silt não é areia, ele é uma classificação própria. Pode falar, Marcos. Um exemplo, agora nós tivemos aquela ponte ali na região do Acre, onde foi construída numa região muito arenosa e não foi feito o estudo do solo. A ponte com 3 anos desabou, né? Sim. Aqui no Jalapão, eu participei de uma perícia para construir estradas, fazer uma estrada lá. E aí eu percebi que a granulometria da areia ela era um pouco menor do que o diâmetro convencional classificado pela classificação de Atterberg, mas existe uma coisa muito legal, não era silt. E aí eles falaram, não, mas a gente precisa construir. Eu falei, essa estrada não vai aguentar. O solo não tem condição de sustentar essa estrada, porque é arenoso. Então, isso que você está falando, Marcos, é muito verdadeiro. Se a gente não fizer um estudo das características granulométricas do trabalho, da área onde a gente vai trabalhar, manejar e tal, a gente vai ter problemas graves de diversos tipos. No caso de areia, compactação ou própria perda, ou destruição das coisas. No caso de solos muito argilosos, compactação e selamento ad eterno, e vai ser muito caro quebrar essa compactação. Mas, para manejo, solos siltosos são bem quimicamente difíceis, mas fisicamente mais maleáveis. Eu tive uma experiência ultimamente em uma área onde o cliente plantou a soja, né? E choveu vários dias seguidos em cima dessa lavoura, né? E depois disso veio um sol muito forte, assim, de depois ficar um cascão ali por cima que a soja não conseguia emergir. Eu não sei exatamente o que dizer, porque eu não tinha uma análise de solo daquela área, mas eu presumi que provavelmente seria silt bastante naquele solo. Ô, João, sabe o que você faz? Se você tiver oportunidade de novo, de ir lá, o silt é muito perceptível. Você pega a amostra e fica transitando ela entre os seus dedos, e se tu perceber que é sedoso, tipo um pêssego, eu não sei se você já teve oportunidade, assim, pêssego não é um fruto que a gente tem aqui com muita frequência, mas se tu sentir que ele é aveludado, sensível, tipo uma almofada, isso é silt. Ou um pó de giz, assim, na mão também. Pronto, um pó de giz na mão. Se tu perceber que essa sensação, isso é silt. E ele compactado, ele cria um selamento, literalmente. Então, provavelmente era. Tá? Então, só para a gente continuar, né? Outras características que podem ser relacionadas ao atributos diagnósticos, físico e gradiente textural, que é essa mudança, eu tenho um solo extremamente argiloso, aí do nada ele fica arenoso. É isso, é mudança textural. Espessura do horizonte mínimo, geralmente o nosso horizonte de diagnóstico é o B, o horizonte B que a gente olha. A gente verifica a drenagem dele. Para, no caso de solos hidromórficos, a gente verifica para glei e para glei solo, para
gleissolo, e para planossolo a gente observa a drenagem. Aí a gente faz testes de infiltração, verifica como é que a água se comporta ali. No caso de solos da nossa região, a presença de plintita e petroplintita para dar origem aos plintossolos. Então, a gente vai olhar determinadas características. Na verdade, o atributo diagnóstico é, por exemplo, como é que eu defino uma mulher que é loira? Vendo que ela tem cabelos loiros, a princípio, né? Se a gente observa que uma mulher tem cabelos loiros, então o atributo diagnóstico dela é o cabelo loiro e a gente define ela como loira. Professor, Similarmente, uma mulher ruiva, se ela tem cabelos vermelhos, a gente tende a dizer que ela é ruiva por causa dos cabelos vermelhos. E a relação é exatamente isso, a gente pega um parâmetro químico, físico, mineralógico e analisa ele. Claro, ele é padronizado, e eu estou falando que é o horizonte B, e eu vou dizer que aquele horizonte B é de tal tipo e vai dar determinado tipo de solo. professor, Pode falar. o senhor utiliza também a questão do triângulo textural para estar vendo essa quantidade aí, para poder a gente estar tendo como base o parâmetro Sim. do solo. E aí, como o senhor falou, fazer a estrada lá, daí, por exemplo, se der, vamos colocar aí um franco siltoso, acaba que não dá para fazer a estrada, mas aí, aonde o senhor consegue um parâmetro assim para a gente estar, por exemplo, baseando para dizer isso aqui, esse tipo de solo faz uma estrada ou não? Vocês tiveram oportunidade de analisar aquela tabela de análise de solo que eu deixei na aula passada? Na aula 3, eu acho. Eu posso disponibilizar, Igor, inclusive eu vou anotar isso. Eu não me lembro se eu disponibilizo para vocês em algum momento o triângulo textural. Mas o triângulo textural é uma ferramenta muito interessante. E eu posso entregar para vocês, inclusive com alguns exemplos de uso. Funciona o seguinte: franco-arenoso, solos franco-arenoso, franco-siltoso, na condição de franco dentro do triângulo textural, tendendo para o arenoso, não se faz obras. A gente tem que pegar áreas de empréstimo, tipo uma área mais argilosa, e misturar para poder fazer algum empreendimento de obra ali. No caso, áreas, aí como eu falei no Jalapão, né? Sim, eu mandei coletar amostra até 70 centímetros de profundidade, e aí as amostras coletadas de 10 em 10, era 10, 10 a 20, 20 a 30 e assim sucessivamente até 70, a gente percebeu que era arenoso. Na camada mais superficial era siltoso, mas predominantemente arenoso. Aí eu falei, olha, para construir uma estrada aqui, vocês vão ter que pegar uma área de empréstimo, pegar uma mancha argilosa, um B latossólico, ou fazer alguma coisa aqui para poder segurar essa areia. Caso contrário, vai solapar. E aí, assim, a gente utiliza mesmo o triângulo textural. Professor, nesse caso, Entendi. esse tipo de solo, se passasse uma camada de concreto por baixo para vir para o asfalto por cima, se resolveria? Não resolve, porque como é que você segura a infiltração embaixo? Ah, sim, entendi. Não é? Não tem como. É igual quando a gente fala de vossoroca. Quando a gente fala de vossoroca, o grande problema é que você não consegue segurar a água nas laterais. Dentro de uma vossoroca, a água continua infiltrando pelas laterais, né? Ela entra no canal, mas lateralmente ela continua infiltrando, servindo como base de drenagem. Aí você não consegue fazer nenhum tipo de obra de engenharia, porque as paredes cimentadas continuam recebendo água pelas laterais. E aí solapa de novo. No caso de estruturas de concreto construídas em cima de solos arenosos, eu não consigo segurar a infiltração embaixo, nas laterais também. Aí o que acontece? Solapa. A solução é literalmente fazer uma base, uma caixa muito grande, com gabião, por exemplo, para poder fazer com que a drenagem ocorra naturalmente por dentro do perfil. Aí eu construo a obra em cima do gabião, não em cima da estrutura de solo. Entendeu? Eu Entendi. espero que tenha Show de entendido. bola. Então, assim, em relação, eu vou passar isso aqui rapidamente, porque, assim, vocês já tiveram a oportunidade de ver um pouquinho dos nossos grandes estudiosos de solos, né? Mas a primeira pessoa a fazer classificação de solo foi Aristóteles, tá? E aí ele falava o negócio como terra fértil e não fértil. Era mais ou menos assim. Depois veio o do Kuchaev, que era geólogo, aí ele começou a trabalhar o conceito de corpo. O Marbuth, dentro do Departamento de Agricultura do Solo dos Estados Unidos. Aí criou-se o Soil Taxonomy, e aí chegamos em nós, em 1918, a terceira edição do Sistema Brasileiro de Classificação de Solo. Mas nós também, aqui, vocês que devem ter contatos com os produtores, também tem classificação de solo. Aqui no Tocantins eu ouvi um termo que eu nunca tinha ouvido, a famosa terra de cultura. Já ouviram isso? É muito comum os agricultores falarem de terra de cultura. Um outro senhor uma vez me falou um termo que me chamou muita atenção. Terra ariúça, que serve só para melancia. Aí eu achei muito engraçado isso.
Então, assim, as pessoas também têm os seus sistemas de classificação empírico, considerando a experiência de vida delas, e está tudo certo. O detalhe é que nós, como profissionais, que entendemos mais um pouquinho da realidade sistêmica de classificação, é que a gente precisa dar uma orientação melhor para os nossos produtores. Essa que é a grande sacada da gente estudar pedologia. Foi olhar a mensagem aqui. Avançando, então vamos para o nosso módulo 2, Sistema Brasileiro de Classificação de Solo. Pessoal, o sistema, ele é organizado da seguinte forma, tá? Vocês conhecem o termo sistema, né? O que é um sistema? É um conjunto de informações organizadas para apresentar uma informação compreensível. Essa é a ideia de sistema. Claro, quando a gente fala de sistema, nós estamos falando, nesse momento, nos restringindo a um livro. Mas a gente fala de sistemas de informação também, a gente trata de dados, de elementos isolados que podem se conectar para criar uma informação legível, compreensível. Isso também é um sistema. O planeta é um sistema por si só. Tá? Nosso corpo é um sistema por si só. Uma célula também é um sistema por si só. Mas no caso de ciência do solo, no caso do CIBIX, ele está organizado da seguinte maneira: em ordem, no primeiro nível, subordem, no segundo nível, grande grupo, subgrupo, família e série. Ele é assim. Os idealizadores dele, a partir de estudos de outros profissionais de outros sistemas, chegaram a uma determinada denominação. Então, quando a gente fala de primeira ordem, nós estamos falando do primeiro nível categórico. O primeiro nível categórico de todos os solos é o primeiro nome. Por exemplo, eu me chamo Dione Alves Reis. O primeiro nível categórico de mim é Dione. O primeiro nível do João, Pedro, é João. No caso, a não ser que Pedro seja sobrenome, mas como é um nome composto, não, o João é João Pedro, é o primeiro nível dele. E assim sucessivamente. É por isso que eu costumo brincar que os solos têm nome e apelido, ou nome, sobrenome e apelido. Tá? Eu costumo fazer essa brincadeira. Então, no primeiro nível, nós temos a ordem. No caso, latossolos, argissolos, cambissolos, vertissolos, neossolos e assim sucessivamente. Nesse caso, hoje o sistema brasileiro ele está organizado em 13 ordens, tá? Nós temos 13. E aí é importante que vocês, considerando que eu disponibilizei o link, que vocês deem uma olhadinha e tentem aprender um pouco de cada um deles no futuro, para vocês memorizarem, por exemplo, o que diferencia um neossolo de um cambissolo. Vocês olharem no horizonte, abrir um perfil e reconhecerem quem é um e quem é o outro. É muito importante. É claro que a gente não vai sair daqui sabendo de todos até o nível de família. A gente não sai. Nem eu não sei. A maioria dos pedólogos não sabe, porque isso depende, inclusive, de análises laboratoriais para serem definidas. Mas, avançando, as 13 classes de solo que a gente fala, nós estamos falando de ordem, que é o primeiro nível categórico. O segundo nível categórico a gente chama de subordem. E aí ele vai levar em consideração algumas características, por exemplo, cor, textura, saturação por base, saturação por alumínio. Ele vai pegar algum parâmetro relacionado a alguma característica que é dominante nesse solo para dar o segundo nome. E aí, por exemplo, quando a gente fala de latossolo vermelho, significa que esse solo ele tem um predomínio enorme de óxidos de ferro na sua composição do B textural. É isso que ele está dizendo. Se eu pego um neossolo quartzarênico, significa que é um solo jovem, riquíssimo em areia, onde a sua predominância de horizonte A, inclusive porque ele não tem horizonte B, é areia. Se eu pego um planossolo nátrico, né, é um planossolo no primeiro nível, mas no segundo nível ele tem uma quantidade de sal enorme no seu horizonte B, que aí eu sou obrigado a chamá-lo de nátrico. Então, o segundo nível categórico, ele vai estar expressando um elemento que é extremamente evidente dentro daquele perfil de solo. No terceiro nível categórico, por exemplo, nós temos aí o exemplo que é latossolo vermelho ácrico, né? Ele está relacionado, por exemplo, a algum caráter. Se tem caráter alumínico, caráter eutrófico, caráter distrófico. E para a gente fazer esse tipo de determinação nesse nível, eu tenho que pegar a amostra e levar para o laboratório. Porque, por exemplo, para eu saber que o solo que eu estou analisando é um plintossolo concrecionário, distrófico, eu tenho que saber, por exemplo, a saturação por base dele. Eu tenho que mandar fazer essa análise. E aí a gente segue, né? Quarto grupo.
O quarto nível categórico, o subgrupo, é um adjetivo típico. Por exemplo, latossolo vermelho ácrico típico. Esse é um latossolo que tem muito óxido de ferro, que é rico em alumínio e é típico dessa categoria. Por fim, a gente tem o quinto nível categórico, que é a família, que eu vou falar sobre a textura mineralógica, temperatura, atividade de argila. Por exemplo, um latossolo vermelho ácrico tipo de textura franca arenosa. Alguma coisa nesse sentido. Eu vou pegar alguma característica e agrupar ele. Por fim, a série 6, ela ainda está sendo estruturada, mas seria para agregar algum parâmetro de manejo, tipo, é bom para irrigação, é bom para projetos de engenharia, mas a pessoa ainda não terminou esse nível, então a gente classifica até o quinto. Eu, Johnny, quando faço pedologia de verdade no sentido de campo, de ir lá classificar um solo para um produtor, eu juro, eu vou até o terceiro nível categórico e estou satisfeito. Eu estou muito satisfeito até o terceiro nível categórico. Dá para fazer uma série de inferências posteriormente em relação a isso. Pessoal, o coração de qualquer sistema de classificação no Brasil atualmente é o horizonte B, tá? Então a gente tem que abrir a trincheira e olhar para o horizonte B. Existem 3 tipos de horizonte B para fazer classificação. O latossólico, que é conhecido como BW, o B textural, que é conhecido como BT, e o benítico, que é conhecido como BN, tá? Esse horizonte, você abre o perfil do solo, literalmente abre, expõe o perfil, identifica o horizonte A, tenta chegar o máximo possível na rocha, e o que tiver entre o horizonte A e o horizonte C, que é a rocha, por exemplo, você identifica como horizonte B. O professor pode ter um outro horizonte misturado no horizonte B? Pode. O objetivo é você expor o perfil e começar a analisar detalhadamente esse horizonte B. Aí você vai verificar as características predominantes, inclusive você pode encontrar saprolito imediatamente abaixo do horizonte B e acima da rocha. Mas o objetivo é expor esse horizonte e começar a analisar. O horizonte B latossólico, ele tem evidência de máximo intemperismo. Ele é por isso que ele é riquíssimo em óxido de ferro e alumínio, aqui, ó, muito rico. Geralmente não tem acúmulo de argila iluviada. O que significa isso? Argila que veio de outro lugar e se acumulou em um determinado abaixo do perfil. Isso não tem nele. Ele vai apresentar estrutura granular ou grumosa. O que significa isso na prática? É um horizonte que, quando você pega nele, ele parece borra de café. Todo mundo já deve ter feito café aqui em algum momento ou outro e deve ter jogado o filtro fora. E deve ter observado que aquela estrutura que vocês estão jogando fora do café tem uma consistência. Então, aquilo é a característica grumosa que a gente fala, né? O KI é um parâmetro relacionado à dessilicação, a gente vai falar sobre isso. E aqui no caso do latossolo, do B-latossolo, a gente tem os latossolos vermelho e amarelo distrófico, muito comum aqui nas chapadas. E eu vou mudar bem aqui uma coisa, porque eu não entendi porque esse negócio ficou fora do padrão aqui. Deixa eu ver. É caulinito, monte. Pronto. Vocês vão ver aqui, o B textural é um acúmulo impressionante de argila. B textural está relacionado ao acúmulo de argila iluviada e eluviada em determinado local. A palavra I e E, as letras, perdão, I e E, em iluvial e eluvial significa perda e deposição. Automaticamente é isso. Então, nesse sentido, o horizonte B, o B textural, ele tem um gradiente textural, um acúmulo de argila muito grande no seu horizonte ali. Por isso que a gente define ele dessa forma. O benítico, geralmente, é um solo argiloso com textura em blocos subangulares e prismáticas. Ele tem serosidade extremamente elevada, é ele que vai dar característica para a definição dos vertissolos, dos nitossolos depois. Então, a presença da serosidade, como vocês podem ver, é um atributo diagnóstico tão forte que define uma classe inteira, né? Só para vocês pegarem alguns exemplos. Os latossolos, como eu falei no Soil Taxonomy, ele é chamado de oxissoils, ou oxissolos. Esse é o nome. No caso da gente, ele é só latossolo. Aí o que acontece? No sistema taxonômico dos Estados Unidos, eles vão acrescentando letrinhas, tá? Eles acabam acrescentando outras letrinhas para dar um outro nome, ou apresentar um outro parâmetro que complemente a característica daquele solo. Em relação ao Brasil, os latossolos são solos mais predominantes. E aí, como eu falei no começo, ele foi tão importante que ele definiu um sistema inteiro, praticamente, que é o da FAO. Gente, eu peço perdão pelos doguinhos aqui, mas é muito comum na minha rua ter doguinho. Eles fazem uma participação especial. Os latossolos no Brasil representam 46%, no Tocantins representam 23% a 24%, então é expressivo.
Os latossolos são altamente intemperizados, profundos, frequentemente com mais profundos de 3 metros de profundidade. O horizonte B pode apresentar até 2 metros. São muito bem drenados, têm baixa fertilidade natural e são ácidos, tá? Predominantemente ácidos. E no Tocantins, no Cerrado como um todo, desde o Mato Grosso até aqui, os solos do Cerrado são ácidos e um pH assim, ó, próximo de 3, 3,5 nas áreas nativas. Então, é um problema grave em relação a características químicas. Qual a morfologia desses solos? Tem o horizonte, para ser latossolo, tem que ter BW, né? Tem que ter profundidade maior do que 50 centímetros. O que significa isso? Se vocês estão numa trincheira, vocês expuseram o perfil e vocês acharam que o horizonte B é latossolo e ele é menor do que 50 centímetros, ele não é latossolo. Entenderam isso? Vocês entenderam isso? Isso é regra. Sim, professor, entendeu? Se vocês abrirem o perfil e olharem para um horizonte B e pensarem, isso é um latossolo, e vocês forem medir a espessura, e ele for menor do que 50 centímetros, não é latossolo. Para ser latossolo, tem que ser maior do que 50 centímetros. No caso, seria um horizonte assim, vermelho, no caso, e daí ele tem que ser maior do que 50 centímetros. Se for vermelho e tiver 50 centímetros, então, no caso, ele não é latossolo. Ele não é latossolo, pode ser argissolo. Exatamente, Igor. Exatamente isso. Tá? E aí o seguinte, tem que apresentar cor vermelho, vermelho e amarela, brunada, tem gente que chama assim também. Em termos químicos, para eu dizer se ele é eutrófico, distrófico, eu tenho que analisar, então tenho que coletar a amostra e mandar lá para o laboratório e fazer a avaliação dos parâmetros, verificar a presença de alumínio, para verificar se é ácrico, se não, ou se tem toxicidez. Físico, eles são... A grande vantagem dos latossolos é que, como os latossolos são solos muito velhos, eles têm uma vantagem muito legal, eles são resistentes. Quimicamente, eles são fracos, são debilitados, são pobres e tal, mas fisicamente eles aguentam o tranco, como eu costumo dizer. É tão verdade que o Cerrado se tornou essa fronteira agrícola fantástica que porque tem muito latossolo. E esses latossolos aguentam manejo, eles aguentam trator, a estrutura deles é muito resistente. Pode falar, Lucas. Professor, no caso do latossolo Bruno, qual a cor que ele vai apresentar? O Bruno é mais ou menos essa cor aqui, ó. Tá vendo essa cor? Uhum. Isso aqui é mais ou menos, só mais claro. O Bruno, ele é mais claro do que isso aqui. Mas é Bruno. Isso aqui é Bruno. Para você fazer essa definição de verdade, você tem que pegar a escala de Munsell. Aí você pega e olha, e aí ele vai dar bem em cima do valor. Tá certo. Bruno é castanho, exatamente. É uma cor parecida com esse aqui, ó. Talvez esse aqui, ó. Isso, de Mas baixo, ele né, professor? tende pro vermelho. É esse aqui, ó. Beleza. Ou isso aqui, ó. Essa corzinha aqui, mais vermelha. É um Bruno isso ali. A gente chama de cor de terra. Sim, é. Enfim. Os latossolos, eles aguentam manejo, têm estrutura física muito boa. Eles dominam o agronegócio brasileiro, sobretudo cultivo de soja, milho, cana, pastagem. Mas tem detalhe, tá? Como eles têm baixa fertilidade natural, eles têm V%, saturação por base muito baixa. E como eles têm muitos óxidos, eles prendem muito os fósforos. Os fosfatos precisam ser bem manejados nele por causa da adsorção. Aqui é um exemplo de latossolo, tá? Alguém perguntou sobre o Bruno, é essa cor aqui, ó. Eu falei que era meio avermelhado. Isso aqui é avermelhado, não é? Para mim, isso é meio avermelhado. Que é parecido com isso aqui, ó. Professor, aqui no Cebix da Embrapa, o Bruno tá diferente, bem diferente desse aí. Tá pro lado da borra de café. Latossolo brunado. Brunado. Deixa eu ver. Mas aquilo é um exemplo de latossolo, tá? Isso ali. Mas não. Não. Para mim não pareceu assim, não. Mas, enfim. Tem que pegar a escala de Munsell e verificar se ele é brunado mesmo, tá? No sentido de cor. Eu particularmente, sempre tive muita dificuldade com cores. Vermelho, para mim, tudo é vermelho. Mas você tem razão, ó. No segundo nível, nós temos um aqui, ó. E aí eu trago para demonstração para vocês o que é um horizonte B latossólico, tá? Aqui nós temos um horizontezinho A, bem estreitinho, e abaixo dele nós temos um horizonte com mais de 2 metros de profundidade, aqui, ó. A fita começa aqui, ó, 100 centímetros. Eles estão avaliando exatamente aqui, ó, 100 centímetros e vai embora, né? Então, isso aqui vai definir um horizonte B latossólico. No primeiro nível,
Horizonte vai definir no primeiro nível um latossolo. No segundo nível eu tenho vários, ó, bruno, amarelo, vermelho e vermelho e amarelo. Então vocês podem perceber tranquilamente que os latossolos eles são classificados mais no segundo nível em função da cor, ó. E essa cor, ela é resultante da presença predominante de óxido de ferro e alumínio. É isso. Os latossolos, no sistema brasileiro de classificação, ele é representado pela letra L, tá? Vocês vão ver que vai ter várias letras ao longo dessa aula. Professor, um solo que não aguenta mecanização, né, que é diferente do latossolo, no caso, qual que é a característica que pode ocorrer nele? Ele vai perder por atividade eólica, alguma coisa assim? Solos arenosos, Erosão? de maneira geral, não aguentam mecanização. Entendi. De maneira geral, não aguentam. Só que a gente faz. Aí, a gente pode falar sobre meio ambiente agora, se vocês permitirem, se quiserem também, a gente pode falar sobre isso. Solos arenosos são extremamente sensíveis, tá? Eles se perdem muito fácil. Eles são erodíveis muito facilmente. Aí, o que que acontece? Eu estou trabalhando com mecanização pesada em cima de um solo arenoso, e aí o relevo é movimentado, tipo, é declivoso. Tem uma declividade lá de 20%, 10%. Se esse solo é arenoso e eu fico fazendo oração e gradagem e fogo sucessivamente, esse solo se perde na ladeira, ele vai lá para a parte mais baixa. E aí o que que acontece? Eu perco a capacidade produtiva, porque eu vou perdendo os horizontes, apesar de ser arenoso, ele também vai ter horizontes. Aí ele vai se perdendo, se perdendo, se perdendo, se acumulando lá na cota mais baixa, que geralmente é o rio, e aí o que que acontece quando eu perco a capacidade produtiva? Eu vou para frente para fazer desmatamento. Então, Igor, eu não tenho dúvida, eu entrego todos os meus títulos para vocês, se vocês quiserem. Desmatamento no Brasil, em qualquer lugar no mundo, só acontece porque os solos se tornam degradados. Pense o seguinte, se eu aumento a capacidade produtiva de um solo arenoso, se eu tiro hoje 10 toneladas de soja por hectare, e eu triplico isso, para que eu vou desmatar? Eu posso transformar a área muito mais produtiva. Então, esse desconhecimento das classes de solo, das estruturas, das características básicas, intrínsecas, das classes de solo, é que faz com que os manejos estejam errados. Exemplo, Aí a a gente Amazônia, né, professor? aí o solo a gente está trabalhando num solo que a gente não conhece, não sabe como manejar direito, num sistema de manejo que está errado, na grande maioria dos casos, e aí eu faço com que o solo perca a sua capacidade produtiva, aí eu vou ser obrigado a fazer desmatamento. Exemplo, a A Amazônia, equação é porque, por simples. exemplo, tem uma capacidade produtiva assim, de mata, né, de fauna muito alta, só que se por acaso você vier a trabalhar uma agricultura nele, ou pastagem, alguma coisa assim, ele vai perder essa capacidade, né, e vai se tornar um solo pobre, que ele não tem muita, igual o latossolo aí, ele não tem a capacidade de ser um solo que aguenta a mecanização, né? Mas dentro da classe de solo nós temos vários outros. Eu estou falando de solos arenosos nessa questão que você fez a pergunta, mas, por exemplo, em relação aos solos argilosos, se eu tiver um latossolo argiloso, ou se eu tiver um argissolo de fato, se eu tenho um argissolo, eu tenho que tomar cuidado, é por compactação, não é por perda, por exemplo. Aí qual que é a implicação de um solo compactado por um manejo inadequado ou irrelacionado ao desconhecimento da classe? Argissolo, como o nome sugere, ele já tem muita argila. Aí eu estou fazendo aração e gradagem sucessiva, sem controle de umidade. Aí eu boto um monte de trator, um monte de máquina, aí eu crio uma coisa com o passar dos anos que a gente chama de pé de grade. É de grade. Aí a gente segue tacando fogo, segue fazendo subsolagem e a gente desce o pé de grade mais para baixo. Aí, pensa o seguinte, se eu estou só impermeabilizando o solo a cada ano, de 0 a 10 centímetros, depois de 10 para 20, depois de 20 para 30, aí o subsolador não consegue chegar mais. Eu estou com a camada compactada a 50 centímetros de profundidade, até 1 metro de profundidade. O subsolador não alcança. Como é que eu vou produzir em cima disso? É verdade. Entendi. Então, a gente pode falar sobre solos arenosos, no sentido de perda, mas a gente pode falar de vários solos argilosos, no sentido de compactação e salamento. E aí o problema fica grave do mesmo jeito, porque eu sou obrigado a ir para uma área nova que não tem nenhum tipo de problema para fazer o meu trabalho, fazer meu cultivo, minha lavoura, botar meu gado e assim sucessivamente. Então, a importância da gente conhecer classe textural e classes de solo está relacionada à capacidade de uso. Por isso que a gente fala de planejamento. Tá ok. E aqui, ó, nos argissolos, como eu falei, né, ó, na classe lá no Soil Taxonomy é conhecido como multissolos ou alfisolos, é porque isso aqui vai depender, evidentemente, da característica química deles, tá? Mas tudo é argissolo. Então, eles vão ter sempre B textural
como eu falei, tem um gradiente muito grande de argila, tem muita argila no horizonte B, né? E qual que é o critério? A gente observa a relação argila do horizonte B para o horizonte A. O horizonte A tem que ter maior do que 1,8, quando a gente divide o teor de argila de um pelo outro, tem que ser maior. Nesse sentido, mas você consegue perceber o gradiente textural muito fácil. Você pega um horizonte A, eu tenho uma fotinha aqui, ó. Isso aqui é um argissolo. Eu tenho um teor de argila aqui, certo? E eu tenho um outro teor de argila aqui. Se eu pego esse teor de argila que está no horizonte A e divido pelo horizonte B, o horizonte B tem que ter mais argila acima de 1,8, ou próximo de 2. Na prática, você pega essa amostra na mão, tira as areias, as pedras, evidentemente, se possível, e faz minhoquinhas, fica brincando com minhoquinhas. Se a minhoquinha, os anéis que você fizer, as bolinhas, não fendilharem, então significa que aqui tem muito mais argila do que aqui. E aí essa brincadeira, para identificar o B textural, você percebe passando a mão. Literalmente você consegue perceber assim. E aí como é que você maneja um solo que tem um horizonte B textural? Se esse solo compacta bem aqui, nessa região, e aí essa camada compactada vai só se aprofundando, ele vai se tornar improdutivo em pouquíssimo tempo. Em pouquíssimo tempo. Gente, quando a gente fala de pouquíssimo tempo, eu estou falando de um ano para o outro, tá? De uma lavoura para outra. Não é de 100 anos, é de um ano para o outro. Entendi. Barreira física, né, da raiz. Exatamente. Aí, beleza, a gente falou de compactação. Qual é a raiz que vai passar aqui? Qual é a água que vai infiltrar aqui? Não infiltra, né? A raiz não passa. Vocês já viram falar das... Não é que ouviram falar, né? Mas... a soja, quando ela é cultivada em solos que tem camadas compactadas, a raiz dobra, vira um L. Sim, sim. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Não é só a raiz que dobrou, é a água que também não passou. E se a água não passa, ela deve ter empoçado em algum lugar. E se ela empoçou e escorreu, ela levou tudo que estava. Pensa em camadas compactadas em cima de um solo desse aqui. Vai levar tudo. É problemático você compactar solos argilosos pelo desconhecimento. É muito triste, na verdade. Porque fica muito caro você botar máquina em cima disso para quebrar a camada compactada. Professor, Então, pode falar. um exemplo que eu tenho aqui na Lagoa da Confusão, a gente trabalha com arroz irrigado aqui, né? Alagado, na verdade. Daí o pessoal fala, mas aí passa o subsolador a 1 metro ali, você vai ter a raiz vai chegar no máximo a 1 metro, que eles colocam, né? Então, assim, não tem problema nenhum, que depois passa o subsolador. Só que o que acontece? Depois você tem um pé de grade desse a 1 metro aí e fica tudo alagado, acaba que aí começa arroz estiolar, tombar, e aí é uma dor de cabeça esse problema aqui. E você começa a ter redução de ferro. A área começa a ficar cinza embaixo, e aí o ferro reduz, o ferro 3 reduz para ferro 2. Eu começo a ter um ambiente tiomórfico, com a liberação de enxofre e sulfetos. Aí a gente começa a ter aquele cheiro de ovo podre, que intoxica todas as plantas. É isso que acontece. Verdade. Eu preciso ter drenagem. O solo não pode garantir, o solo não, né? O manejo não pode permitir que a água fique presa no perfil do solo. Não pode. Independente de ser arenoso ou argiloso, não independe. O que garante a Lagoa da Confusão produzir arroz como produz é porque existe uma aptidão natural daqueles solos daquela região. Eles são gley solos, predominantemente, e gley solo tem todas as suas características. Eu vou mostrar daqui a pouco um tipo de gley solo. Eles são daquela forma. Só que se eu compacto um gley solo, velho, é muito difícil resolver. Primeiro porque ele é muito argiloso em determinada camada, em determinada profundidade. Aí você vai passar um subsolador, e se a argila, se for uma argila do tipo 2:1, que ela é muito mais grudenta, ela destrói o subsolador. Verdade. Entende? Então, conhecer essas características é muito legal para a gente evitar esse tipo de problema. No caso dos argissolos, eles têm algumas características predominantes ao B textural, tá? Tem que ter. No sistema brasileiro, hoje, nós conhecemos ele pelas letras P. Só que é possível encontrar argissolo com horizonte plíntico e ele não ser plintossolo, tá? Que é esse exemplo aqui, inclusive. Ó. Se vocês conseguem perceber as pedrinhas, vocês conseguem notar as pedrinhas? Sim, sim. Essas pedrinhas são de um horizonte plíntico, ó. Só que não é grosso o suficiente para definir como plim.
como o plintossolo. Da mesma forma, eles podem apresentar um horizonte gley que está bem aqui, ó. Vocês conseguem perceber essas manchas amarelas e vermelhas na foto? Isso aqui é uma evidência de um ambiente de alagamento. E aí esse ambiente de alagamento meio que enferruja as pedras e elas ficam com essas manchas. Esse horizonte gley, ele não é grande o suficiente para definir esse argissolo como gleissolo. Mas no segundo nível categórico nós temos vários tipos, ó, e todos baseados também na predominância da cor. Os nitossolos, como eu falei no começo, quem define os nitossolos é a presença da serosidade. E os nitossolos, tanto no sistema da FAO quanto no dos Estados Unidos, ele é conhecido como nitsols. Mas, e da mesma maneira, o parâmetro, o horizonte diagnóstico é a serosidade. Pensem na serosidade exatamente como eu estou tentando mostrar aqui, ó. A argila é uma lâmina e ela pode ser espelhada dessa forma aqui, do jeito que eu estou mostrando para vocês. Então, vocês pegam agregados de solo, pegam um monte de solo assim e fica brincando com ele na luz. Se brilhar dessa forma, isso é serosidade. Então, a serosidade, evidentemente, ela vai estar relacionada ao material de origem, tá? E tem uma coisa muito legal, muito legal. Solos do tipo nitossolos são de descendência vulcânica. Eles são extremamente férteis, muito férteis. Então, a pessoa que tenha o privilégio de receber na sua área de produção manchas de nitossolo, ela ganhou na Mega Sena. Ela precisa preservar esse solo com carinho, com cuidado, fazer um manejo bonito, para impedir compactação, porque ele também tem argila, porque ele traz, da sua nascença, do seu nascimento, ele traz muitos nutrientes para o crescimento e desenvolvimento da planta. São solos maravilhosos. Aqui eu trago uma ilustração de nitossolo, e aí é o seguinte, o nitossolo ele tem que ter serosidade, então tem que pegar a amostra aqui e ficar brincando com ela na luz para verificar a presença dessa serosidade. No segundo nível, eles são brunos, vermelhos e áplicos, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, e aí, essa é a classe só pela presença da serosidade. A palavra nitossolo, ou nitsols, vem de nítido, tá? Não sei se eu falei isso em relação aos outros, mas nito vem de nítido. Os neossolos são uma grande predominância na região da gente, são solos que estão se formando ainda, são solos muito jovens, a palavra neo significa jovem, e são solos que estão praticamente em cima da rocha. E aí eles são de diversos tipos, podem ser neossolo lítico, que é quando tem um horizonte muito espesso, literalmente em cima de uma rocha. E isso tem por aqui, tá? Ó, o horizonte já está diretamente em cima da rocha, ou sobre um horizonte C, que no caso a gente chama de saprolito, menor do que 50 centímetros, esse solo você não mexe, esse solo você deixa ele quieto. Se você recebe ele na sua área de trabalho, pode deixar ele quieto. Para ele evoluir, ele vai precisar de pelo menos uns 1000 anos para mudar de característica. Então, deixa ele quieto. Outro tipo é o neossolo quartzarênico, eles já podem ser mais profundos, tá? Mas eles são predominantemente de areia, a palavra quartzarênico vem de quartzo, e aí é um solo extremamente difícil de trabalhar porque eles têm baixa fertilidade, e é areia, fundamentalmente. Aqui no Cerrado nós encontramos isso lá no Jarapão. Os neossolos flúvicos, que são aqueles que Professor, excesso de água. Pode falar. o neossolo quartzarênico tem ali um limitante de tamanho no perfil para caracterizar ele? Não, ele só precisa ter mais de 70% de areia e chegar no Entendi. lençol freático. É porque eu ia perguntar, porque aqui tem bastante e é profundo, bem profundo. Ele só, se você abre o perfil e você percebe que é só areia de cima a baixo e vai chegar no lençol freático, é neossolo quartzarênico. Professor, E mas aí, assim, a termologia, né, o termo aqui, neossolo, né, você falou que é solos novos, né? Assim, mas por que é novo, né, e é profundo? É meio contraditório, não é? eu adorei sua pergunta, Tony. Primeiro a gente tem que entender um pouquinho da geologia. Os solos do Cerrado, ou os solos do Brasil, tá? Eles estão em cima de uma bacia sedimentar que a gente chama de urucuia. Lembra lá das nossas primeiras aulas que a gente fala como é que o solo se forma? Depende do material de origem, tempo, não sei o que mais. Então, o material de origem que criou os solos que nós temos, ele é arenoso. É urucuia. Ele é arenoso por natureza. Ele é uma rocha sedimentar de areia, gigantesca. Então, predominantemente, esses solos tiveram a oportunidade de evoluir dessa rocha, na grande maioria dos casos. Quando a gente fala de neossolos quartzarênicos, a palavra neo diz que ele é jovem porque a areia
a areia, o quartzo, ele é um mineral primário. Você está entendendo? Então, todo solo que tiver muita areia, pode ter certeza que a predominância da areia, porque a areia é um mineral primário, ela não evoluiu, ela não se quebrou, ela não se fragmentou o suficiente para virar um silt, um quartzo, para virar uma argila. Então, é tão verdade que argilas e óxidos são conhecidos como minerais secundários. Você está entendendo? Então, o urucuia deu origem a esses neossolos, e esses neossolos, apesar do tempo, não evoluíram. Eles são exatamente a mesma coisa. Ah, sim. Agora tá Entendeu? entendido. Ele pode ter até 2 metros de profundidade. E sendo areia, chegando no lençol freático, é um neossolo quartzo-arene. Aham. Certo? Aqui o neossolo flúvico, essa palavra está relacionada à água, tá? Então são sedimentos aluviais que vêm de excesso de água, de momentos de alagamento e secamento, tá? De textura estratificada irregular, geralmente, tá? Eles têm uma fertilidade relativamente variável, porque a água é que faz isso acontecer, tá? Esse movimento de água, de idas e vindas, de encharcamento e não, é que faz com que os neossolos flúvicos sejam mais férteis. No caso, a gente vai encontrar neossolos flúvicos sempre do verbo toda a vida nas margens dos rios, tá? É aquelas áreas de várzea que o pessoal chama. E, por fim, os regolíticos, onde o horizonte A está sobre um material de rocha não consolidada. O que significa isso? É um saprolito. O saprolito é uma rocha que está em processo de apodrecimento, não é rocha dura mesmo, consolidada. É simplesmente uma rocha que você pega e ela se quebra, se desfaz. Isso é saprolito. Então, se você encontra um horizonte A arenoso em cima de uma rocha que se desfaz facilmente, isso é um neossolo regolítico. Aqui é um exemplo, tá? Ó. Isso aqui é um exemplo de neossolo litólico, inclusive, tá? Vocês percebam que tem um horizontezinho muito espesso aqui, ó, 0 a 20 no máximo, 20 a 25 talvez, e ele está em contato direto com a rocha, isso aqui, ó. Estão vendo? O símbolo para neossolo é R, e eles podem ser desse tipo, litólico, flúvico, rigolítico e quartzo-arene. Nós temos os cambissolos, que são solos que estão em processo de transição. Na classificação dos Estados Unidos, ele é conhecido como incept soils. Cambi vem da palavra cambiar, da palavra espanhola cambiar, e significa mudar, cambiar, mudar, né? Ele tem um horizonte B incipiente, ou seja, ele é fininho, e eu vou mostrar para vocês. Significa isso aqui, ó. Eu tenho um horizonte A de deposição ou de desenvolvimento, estão vendo aqui, e eu tenho abaixo dele um acúmulo de brita, e logo abaixo das britas eu tenho um horizontezinho B, ó. E esse horizonte B está assentado em cima de um saprolito, em cima da rocha, diretamente. Esse horizonte B a gente chama de incipiente, e ele é o elemento básico para a gente definir os cambissolos. O que isso na prática diz? Que um neossolo pode virar um cambissolo. E um cambissolo pode virar qualquer outra classe. Entenderam? Vocês estão conseguindo pegar o processo evolutivo? Sim, Nós sim. temos a rocha, o genel, os cambi, e depois eles viram qualquer outro. Muito bom. Os chernossolos, que são solos muito legais de trabalhar, eles são conhecidos no soil taxonomy como imolisoios, e o cherno, a palavra chernossolo, ela vem do russo, e o russo significa, perdão, a palavra cherno vem do russo, e cherno significa preto, e o preto está relacionado ao teor de matéria orgânica. O raciocínio é bem legal. Então, só para vocês, quando vocês estiverem trabalhando numa área e encontrarem um chernossolo, ele vai ter um horizonte muito preto, muito preto, devido à presença de acúmulo de material orgânico que foi se decompondo ao longo dos anos. Esses solos, eles são extremamente férteis, muito férteis. A pessoa que recebe um solo como esse, na sua área de trabalho, também ganhou na Mega Sena. E aí é um solo, por que eu estou falando isso? Porque nós temos pouquíssimos xenossolos no Brasil, mas é possível encontrá-los. No Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, no Goiás e na Bahia existem manchas muito boas de chernossolo. Aqui no Tocantins também nós temos manchas de chernossolo, lá na Lagoa da Confusão. Alguém que falou que é da Lagoa. Igor. Igor, nós temos manchas de chernossolo bem aí, tá? Eu visitei um produtor de arroz que ele estava trabalhando em cima de um chernossolo. E eu falei isso para ele, ele ficou muito feliz. Local de alta deposição de matéria orgânica, né? Isso, exatamente. Então, eles têm argila 2:1, que significa isso, que é argila de atividade muito alta, tem muita argila, evidentemente, e são solos muito bons para trabalhar.
Classe de aptidão 1 e 2, ó, serve para tudo. Você pode botar o que você quiser em cima desse solo. Aqui é um exemplo de chernossolo, tá? Seria esse aqui, ó. Ele é preto, ele é escurecido, tá? Ele é mais escurecido do que os outros. Ele pode ser até preto mesmo, preto, betuminoso. Os solos hidromórficos são aqueles solos alagados, tá? Todos os solos que vocês encontrarem em ambientes aquáticos, em ambientes alagados ou alagáveis sazonalmente, vocês podem definir como gleisolos ou planossolos. Tem que analisar, estudar um pouco mais. Mas predominantemente são gleisolos. Como é que define um glei? Como é que define um planossolo? O glei, vocês podem fazer por Porosidade? exclusão. Como é que é? Porosidade? Talvez. Não. Eles não têm porosidade, praticamente, porque eles são solos alagados, então a água fica em cima mesmo, né? Não passa. Mas eles têm toda uma dinâmica de trabalho. Para quem trabalha com cultivos alagados, arroz predominantemente, esses são os melhores solos. Por que que o Rio Grande do Sul produz 60% a 70% do arroz do Brasil hoje? O Tocantins agora é o segundo maior produtor. Porque os solos lá no Rio Grande do Sul são planossolos. O planossolo, ele tem um B, tem um horizonte B, que a gente chama de B plânico, que ele é uma tábua. É plano mesmo. É uma tábua plana que impede que a água passe. E aí esse B plânico, ele pode ser de diversos tipos, nátrico, solódico, pode ser de outros tipos, mas ele é uma tábua. E aí a água passa por cima do horizonte A e fica acumulada como se fosse uma piscina no horizonte B plano. E aí eles conseguem cultivar arroz. E o Rio Grande do Sul tem a metade sul dele todinha só de plano solo. Aqui nós ainda temos pouco. Então eu trago algumas demonstrações para vocês. Aqui, ó, isso aqui é o B plânico, ó. Estão vendo isso aqui? Qual é a água que passa aqui? Isso aqui é plano. Isso aqui é um glei, ó. Ele não tem, ele vai apresentar o glei solo, ele tem evidências de mosqueados, né? A água em poça, ele é um solo raso. Mas isso aqui é uma evidência de um glei solo, à medida em que vocês têm na lateral esquerda aqui um plano solo. Esse solo, ele compacta também, tá? Ele também compacta. E se ele compacta, eu crio... Quando eu falo de compactação, eu estou falando do horizonte A, tá? O horizonte A dele também compacta. O horizonte B plânico dele é praticamente impermeável, é muito duro, muito difícil de trabalhar nisso aí. E aí as pessoas no Rio Grande do Sul sistematizam essas áreas de planossolo para fazer cultivo de arroz. E aí, como vocação, é excelente. Mas isso aí não é rocha, não, né? Isso aí é como se fosse uma cimentação da argila, mais ou menos, alguma coisa assim. Exatamente, é dele isso aqui, né, que você está falando? É Isso, acúmulo isso. da argila que desceu no perfil. É dele, isso aqui é dele mesmo. E é assim, todo planossolo que você abrir vai ter um perfil desse jeito. Como se fosse um pé de grade feito pela natureza mesmo. Sim, só que você pega, Igor, você pega ele, você tira ele da mão, sim, ele desmancha. Entendi. Ele desmancha. É interessantíssimo o planosolo. Bem, critérios para definir qualidades químicas. Na aula passada, vocês tiveram a oportunidade de fazer a análise daquele laudo de análise de solo que eu deixei. Então, as equações são as mesmas. Quando vocês quiserem classificar um solo vermelho, amarelo, um latossolo vermelho, amarelo, no quinto nível, em eutrófico e distrófico, vocês têm que conhecer essa equaçãozinha, né, da saturação por base. Ela serve só para isso, nesse caso, de classificação, dizer se o solo é eutrófico ou distrófico. Maior do que 50%, eutrófico. Menor do que 50%, distrófico. E aí, como é que a gente faz isso? Tem que pegar o laudo de análise de solo e calcular. Tem para onde correr. Ele vai falar, evidentemente, da quantidade de nutrientes que o solo possui, e isso é bom. Porque quanto maior, melhor. Pode falar. Isso é fertilidade natural do solo, então. Isso. Mas é assim, então, natural. um solo que já foi manejado, não tem como fazer isso. Tem, a gente também faz isso. Mas também faz modificou isso. lá as bases, modificou o V%. Aí, Antônio, como é que a gente faz? A gente vai para a área nativa. Ah, entendi. Você tem uma área, ela vai para a reserva, você coleta dentro da reserva. Aham, bacana. Coleta dentro da reserva e compara, ó. E isso é muito legal, tá? Para falar sobre qualidade de manejo. Porque se eu tenho um solo que tem um V% lá de 30, naturalmente, lá na reserva, o solo tem um V% de 30%. Aí com o manejo que você fez ao longo dos anos foi para 80. Velho, você devia ganhar era dinheiro. Entendeu? Normalmente é o contrário. Normalmente é o contrário. Outro parâmetro muito importante que é a saturação por alumínio, tá? Considerando os diversos parâmetros que nós temos como referência bibliográfica no Brasil,
A saturação para alumínio, ela serve para classificar o solo como alumínico ou ácrico. Mas tem um detalhe interessante. Em termos de produção agrícola, 10% de toxicidade de alumínio se o M% der de 10% para cima, o solo é tóxico. As plantas têm problema de crescimento aí. E aí, em termos de manejo, o agricultor tem que fazer alguma coisa. Vocês já devem ter aprendido que quem resolve problema de acidez é calcário. E quem resolve problema de alumínio é gesso. E aí é importante sempre, independente disso, monitorar isso aqui toda a vida. Toda a vida. Toda a vida. Porque tem um problema com o gesso. Nós temos um problema grave com o gesso. Se eu jogar gesso demais no solo, eu tenho um problema um problema residual. Então a gente tem que pensar muito nisso também. Então ele serve para classificar, tá, o solo também. Se você calcular um solo e o M% der maior do que 50, ele é alumínico, tá? Ou seja, você está com um problema na mão, um problema grave para reverter isso aqui, certo? Outro, a gente chama de razão molecular, KI, que fala sobre a perda de silício. E aí, essa perda de silício, ela está relacionada ao que a gente chama de intemperismo. Quanto menos silício tiver na razão, significa que mais velho o solo está. Entenderam? Posso repetir. A razão molecular, KI, ela vai falar sobre a perda de silício ao longo do tempo. E aí, quanto menos silício tiver, mais velho o solo é. Perceberam? Essa é a ideia. Então, aqui, o teor de óxido de silício é obtido por meio de ácido sulfúrico. A gente tem alguns valores. Ó. Se eu encontrar o KI menor do que 0,7, o solo é oxídico extremo. Ele vai ter muita gibsita, goetita e hematita. Só que tem um detalhe interessante. Se ele tem um grau avançadíssimo de perda de silício, ou seja, ele é muito intemperizado, automaticamente ele vai ser latossolo. Perceberam isso? Então, a gente também utiliza o KI, ou a razão molecular, para falar sobre o desenvolvimento desses solos. Então, KI, que está entre 0,7 e 1, latossolo típico. 1,5 e 2 é o limite do latossolo para as outras classes. De 2 a 3,5, argissolo, cambissolo, luvissolo e assim sucessivamente. Até vertissolo a gente encontra aqui nessa classe. E KI acima de 3, pouco intemperizados. Xenossolos, planossolos, neossolos vão estar aqui nessa razão. E aí, ele é um indicador que serve para a gente verificar o grau de intemperismo desses solos, tá? E aí, como o Antônio falou, agora, acho que foi o Antônio, sobre as areias quartzarênicas lá do Jalapão, para a gente verificar o nível de desenvolvimento intempérico, a gente teria que fazer esse cálculo de razão. Literalmente, queimar, por meio de ácidos, o silício. No módulo 2, gente, a gente está com 1h20 de aula. No módulo 2, a gente vai entender que existe uma relação solo-paisagem, tá? E essa relação solo-paisagem, consequentemente, ela vai derivar dos fatores de formação: clima, organismo, relevo, tempo e material de origem. Existe um conceito que é muito legal para a gente fazer estudos, tá? Quando vocês tiverem oportunidade de trabalho na região de vocês, estabeleçam uma linha reta, de cima a baixo no morro. Se o morro tem 10 quilômetros, se a região tem, sei lá, 100 quilômetros, tentem fazer isso. Estabeleçam uma linha reta e saiam coletando amostras até 40 centímetros de profundidade nessa linha. E analisem os parâmetros observados nas análises de ponto a ponto na linha. Esse tipo de estudo a gente chama de catena, tá? E isso serve para a gente entender como é que o solo está se desenvolvendo morro abaixo. Entenderam isso? Por uma razão simples. Estudos de catena, eles servem para orientar a gente sobre processos erosivos de perdas e deposição. Porque estudar o relevo é uma forma muito interessante de fazer práticas de conservação. Terraço, curva de nível, para eu garantir, por exemplo, qualidade de água no rio, para eu impedir perdas por assoreamento, essas coisas todas. Então, só que tem um detalhe interessante. Do fundo do meu coração, não existem estudos de catena no Tocantins. Não existem. Então seria para poder ver ali o perfil de solo, o tamanho do perfil de solo, locais que tem um perfil maior, outro menor?
Não, eu vou tentar desenhar aqui. Quem foi que falou? Igor, né? A catena é o seguinte: vou pegar a canetinha aqui. Pensa o seguinte: isso aqui é um morro, é uma região de um morro. É um morro, é uma região que, sei lá, daqui até aqui, vamos supor que eu tenho 100 quilômetros. Vou tentar escrever aqui 100 quilômetros. 100, não vou conseguir. Enfim, vocês entenderam que é 100 quilômetros. Eu tenho 100 quilômetros daqui até aqui, nessa paisagem. A catena significa eu marcar um ponto bem aqui, o ponto zero, e eu sair coletando de, sei lá, de 10 em 10 quilômetros. Então, aí ponto 1, ponto 2, e assim sucessivamente até chegar aqui embaixo. O estudo de catena, a gente chama também de estudo de paisagem, é entender a influência que essa região mais alta exerce nessa região mais baixa aqui. E outra, se eu tiver um rio aqui, por exemplo, que é muito comum, tá? Aqui tem uma calha de rio. O que acontece? O que está acontecendo em termos do ambiente rio, considerando a paisagem? E aí, o morro ele é dividido em partes, tá? A gente chama de interflúvio, o topo, a gente chama de ombro, essa região, essa primeira parte que separa aqui, aí a gente chama de encosta e a gente chama de sopé, a base. Então, à medida que a gente vai fazendo estudos de catena, é muito legal para a gente entender a dinâmica de uma área inteira, uma dinâmica da paisagem. E aí eu falo com muita tranquilidade. Não conheço, nunca ouvi falar de nenhum estudo sobre catenas, ou estudo à base de catenas aqui no Tocantins. Eu não conheço. E aí eu deixo para vocês, inclusive, a oportunidade. Se vocês estão numa região que é pouco conhecida, estudos de catena são excelentes para fazer diagnóstico da área inteira. Aí, Igor, o que aconteceria? Eu queria dar um Ctrl Z aqui nesse negócio, mas ele não volta. Ele não volta. Aí, o que significa agora fazer o estudo de catena? Eu quero mudar a cor. Aqui, eu vou botar um verde. Em cada um desses pontos que a gente marcou aqui, eu abro um perfil e analiso o perfil inteiro. Você está entendendo? Sim, sim. Vou estudando o perfil e entendendo como é que esse perfil se comporta ao longo da paisagem. Tá? Isso é muito legal de fazer. Eu gostaria Professor, muito que a gente... Pode falar. então, no caso, o estudo basicamente seria estudar se a influência do solo que está em cima do morro é o mesmo do que está lá embaixo, a deposição que você falou. Sim, exatamente. Exatamente, Antônio. Estudos de catena são extremamente legais para fazer gestão. Bacana. Muito bom. Tá? Aí a gente fala os elementos da paisagem, como eu falei, são interflúvios, e aí tem uma coisa muito interessante, tá? Nos morros, nas paisagens acima do morro, geralmente os solos vão mudando, tá? O que eu quero dizer é isso aqui, ó. Se eu tenho uma paisagem lá de, sei lá, 1.000 quilômetros, aqui, uma paisagem de 1.000 quilômetros, e ela é mais ou menos nesse formato, aqui na parte superior eu tenho latossolos. É muito comum. Na parte do ombro, aqui, ó, nessa parte mais embaixo aqui, eu vou ter alguns tipos de latossolo mudando para neossolos, porque pensa o seguinte, a chuva não cai aqui, se a chuva cair aqui, ela escorre. Quando ela escorre, ela vai arrancando as camadas de solo desenvolvido e jogando aqui para baixo. E esse movimento de arraste impede que o solo se desenvolva. E aí, se ele não se desenvolve, geralmente aqui em cima eu tenho neossolos ou cambissolos. Se a encosta é muito longa, tipo aqui, isso aqui que a gente está tentando desenhar, eu vou ter diversos tipos de solos. Latossolos também, argissolos, posso ter vertissolos aqui nessa região. E aqui na parte mais baixa da cota, eu vou sempre ter gleissolo ou planossolo, ou algum solo que se relaciona muito com a água, solos hidromórficos, que é a questão do sopé. Então, a gente estuda a paisagem para entender a classificação do solo no relevo, mas também para falar de manejo. E isso é muito legal porque, assim, isso se faz com para gestão de bacia hidrográfica, planejamento territorial rural, zoneamento agrícola climático, zoneamento de risco agroclimático, tudo serve para isso. Entender como é que o solo se desenvolve na paisagem. Entenderam? Sim, sim. Show. Então, os estudos de catena servem para a gente ter essa ideia, estudar os processos pedogenéticos, entender como é que a catena se desenvolve, se desenvolveu, influenciou o sistema inteiro. A gente entende o fluxo superficial de água, superficial e sub, tá? Também é possível completamente entender à medida que a gente vai estudando qualidade de água, qualidade de solo no perfil, ao longo de toda a paisagem. As unidades de mapeamento podem ser diversas, tá? Depende muito
Quanto mais detalhado, significa que menor é o mapa. Então, no nível na escala de bacia hidrográfica, os estudos de catena são muito legais para fazer levantamento, classificação mesmo, tá? Então, tá associados, podem se associar diversos tipos de coisas, e a gente fazer não só estudo de solo, para identificar o solo, mas para identificar, por exemplo, fertilidade, qualidade de água, material orgânico, tudo isso dá para fazer e elaborar mapas. Existe uma galera, que eu particularmente comungo muito desse pensamento, que diz que estudo de solo vazio é aquele que você só pega a amostra e não cria um mapa com ela, tá? E aí a gente está falando de georreferenciamento. Os estudos de solo, todos devem ser georreferenciados, porque o objetivo de estudar solos é criar mapas para mostrar para as pessoas. E os estudos de catena servem para isso, para você criar mapas dentro de uma área gigantesca, dentro de uma propriedade, por exemplo, né? Então, aqui tem alguns tipos de escala, tá? Só para servir como referência, caso vocês queiram estudar em nível de catena ou em nível de bacia. Exploratório, a escala é de 1 para 250 mil. Reconhecimento, de 1 para 100 mil até 250 mil. E aí eu vou explicando aqui, ó. Experimentos e perícias agronômicas é ultra detalhado. Você cria mapas com 1 hectare, por exemplo. 1 hectare é a unidade de mapeamento. E aí, evidentemente, depende do objetivo. Vocês trabalham em propriedades rurais, vocês trabalham com grandes empresas, com produtores, vocês têm que conhecer os solos que estão ali dentro. O mapa que vocês vão criar é, evidentemente, considerando a realidade de trabalho de vocês. E eu espero que vocês criem esses mapas, porque eles vão orientar o trabalho. E hoje nós temos uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais que façam essa relação. Por exemplo, vocês vão sair daqui da especialização, especialistas em solos tropicais e nutrição de plantas. Vocês precisam correr atrás, ou se tiverem uma oportunidade, de se associarem ou buscarem conhecimentos de georreferenciamento para criar os mapas de vocês. Porque a gestão depende da capacidade de medir que vocês adotarem na área de trabalho para garantir, ó, aqui nós temos um latossolo que garante umas 170 sacas por hectare, mas ali embaixo nós temos um cambissolo que ele só aguenta 60. Vocês estão entendendo isso? Então, o nível de detalhamento do mapa de vocês depende, consequentemente, da área de trabalho, do nível da necessidade de estudo e de reconhecimento. Por fim, a gente fala sobre planejamento, é um sistema que eu particularmente adoro, que ele acaba derivando da catena, tá? Ele nasce, ou ele é extremamente influenciado pelo conceito de catena. Imagina, se a catena é só uma linha vertical, é só uma linha reta, que eu traço numa paisagem e vou estudando as características do solo na linha, então o que aconteceria se eu extrapolasse um monte de linha? Nasce o conceito de capacidade de uso. E a ideia de capacidade de uso, literalmente como o nome sugere, é identificar para que o solo serve, considerando as características dele. E aí eu pergunto para vocês, para a gente refletir, quantos mapas de capacidade de uso das terras vocês conhecem nas áreas onde vocês trabalham? Nenhum. Nada. Gente, isso é triste. Nós temos um conceito vago aí no Brasil, vago mesmo, tá? Que o agro é tech e o agro é pop. Vocês estão percebendo como é frágil? A gente não conhece os solos nem para saber como usar. E eu falo muito isso. Nós produtores, eles plantam e eles produzem porque eles têm sangue no olho, tá? Porque se eles não conhecem os solos dele e eles estão fazendo o sucesso que fazem, claro, com toda dificuldade, imagine se eles estivessem bem assistidos. Eu fico muito feliz quando eu penso nisso, porque eu tenho esperança de que a gente consiga chegar nos nossos produtores, ensiná-los e orientá-los para que eles consigam máximas produtividades nas áreas que eles já trabalham. Esse ultra detalhado, André, é que, por exemplo, você estudar 1 hectare, 2 hectares, você criar um mapa para 2 hectares, entende? Sobre as características de solo, hidrologia, perfil, você fazer isso para aquela área. Conhecer as características químicas, físicas e biológicas daquele lugar. Desenhar um mapa. Eu tenho 1 hectare, e aqui eu sei que eu tenho uma mancha de solo, aqui eu tenho um outro tipo de solo, esse pedaço aqui é mais fértil. É isso. Isso seria um mapa ultra detalhado. Pessoal, e aí quando a gente fala de capacidade de uso das terras, ele também é um livro, ele também é um manual, é um texto que a gente utiliza para classificar solo. Só que nesse caso não é mais no sentido taxonômico, é no sentido utilitário, é no sentido técnico. Eu vou classificar o solo considerando a capacidade de uso dele. E aí eu volto a falar, eu também não conheço muitos mapas de capacidade de uso no Tocantins, nem no Cerrado. Infelizmente eu não conheço. Mas é uma demanda de trabalho muito importante.
Professor, Pode falar. o senhor acha que é por conta da dificuldade igual a gente estava falando das manchas de solo, pela várias diversidade, assim, em curto espaço. Geralmente, dentro de um talhão, a gente encontra, às vezes, 3 tipos, né, de solo, se for classificar. Mas aí, Antônio, qual que é o tamanho do talhão? São talhões de, geralmente, 50, 80 hectares. Pois é, se num talhão de 50 hectares, vamos padronizar assim, né, para facilitar o nosso pensamento, você encontra 3, 4 manchas de solo, essas manchas de solo, elas não são exclusivas ali, elas vão se extrapolar para os outros talhões. E aí eu posso criar mapas talhão por talhão. Esse seria o ideal. E aí o que eu quero dizer? Você fez uma pergunta que para mim é um grande gargalo. Por que que não temos? Porque nós não temos profissionais que sabem fazer. Sim, isso é É verdade. isso. Não temos. Nós não temos profissionais que sejam capazes de pegar uma amostra de solo, interpretá-la e daquela amostra criar um mapa. Nós não temos. Professor, eu até fiz alguma coisa parecida com isso, mas eu fiz com relação a, assim, num talhão, né, de 10 hectares, eu fiz com relação a parte ali de compactação para ver o que isso ia atingir, como que ia atingir as plantas que ali estavam sendo plantadas. No caso era soja, né, mas assim, eu peguei 10 amostras em cada hectare ali para poder fazer isso daí. Foi mais ou menos isso que eu tô falando. Não, e é isso, sim. Você está correto. Completamente correto. Só que aí o detalhe é agora você extrapolar isso, por exemplo, para a classe de solo. E essa camada compactada está em qual mancha de solo? Entendeu? Entendi. Eu fiz isso É para isso, essa é a ideia. Ou seja, estudos de solo, a gente está entrando numa era nova, considerando a utilização de drones, que é totalmente possível fazer isso. E aí, quando eu falo que nós precisamos relacionar os nossos estudos de solo com mapas, criação de mapas, mapas ultra detalhados, é para a gente orientar, ó, o trator só pode ir até aqui. O calcário que a gente vai jogar é para essa área. O adubo é para aquela outra. Você está entendendo? Para a gente fazer gestão de fato. Só que aí precisa de capacidade técnica. E aí eu juro, eu tenho muita tranquilidade, ou talvez até desespero em falar sobre isso, no sentido pleno da palavra. Nós não temos profissionais suficientemente aptos para fazer isso. Ou o cara entende de sensoramento remoto e não entende nada de solos, ou é o contrário, que é o meu caso, por exemplo. Eu entendo um pouco de solos e não entendo nada de sensoramento remoto. É o cara que souber desses dois vai ganhar muito dinheiro, né? Agora você imagina, Igor, uma oportunidade de trabalho para todos nós. Imagina nós prestarmos uma consultoria para um produtor que tem, sei lá, ele tem 1.000 hectares. E aí ele quer fazer, ó, eu estou tendo problema de adubo, eu não sei fazer gestão do meu adubo. Aí você vai lá e oferece o serviço para ele para criar os mapas de capacidade de uso. Ó, eu entro aqui na tua propriedade e vou desenhar os mapas de capacidade de uso. Vou coletar amostras, vou analisar o perfil, vou analisar a paisagem e vou desenhar os teus mapas. E tu entrega para ele lugares. Aí você diz, olha, esse lugar aqui é a região mais fértil. Ela é tão fértil que tu só vai fazer adubo, calagem, gessagem nela daqui a 3 anos. Então deixa ela quieta. Deixa ela quieta não, no sentido de continua trabalhando nela o máximo possível. Mas só que aí tu tem uma área de várzeazinha ali que é muito mal, ela tá tóxica, não sei o quê. E aí tu começa a criar zonas. Em vez de talhão quadrados de 50 hectares em 50 hectares, tu cria talhões considerando as manchas de solo e a aptidão de cada uma. Mas a agricultura de precisão faz isso hoje já, professor. O nome disso é agricultura de precisão. Exatamente. E aí, quando acho que foi o Igor que falou, o cara que fizer isso vai ganhar dinheiro, é porque esses caras da agricultura de precisão, por isso que os caras da agricultura de precisão ganham dinheiro. Eles conseguiram juntar os dois conhecimentos. Só que eles fazem isso com sensor, né? Eu acho que não é assim, igual o professor está falando, pegar uma amostra daquele local e fazer um estudo em cima daquilo. Eles pegam a amostra também, depende bastante da empresa que presta essa consultoria. Aí, pessoal, já que a gente está falando sobre isso, eu recomendo que vocês estudem um conceito que não é o objetivo do nosso curso aqui, é entender sobre variabilidade espacial. E quando eu falo da variabilidade espacial, existe um termo, dependência. Qual que é a dependência espacial da compactação? Qual que é a dependência espacial do fósforo? Qual que é a dependência espacial do nitrogênio? Qual que é a dependência espacial da umidade? Porque se a agricultura de precisão não respeitar dependência espacial da variável, do parâmetro, é só mapa pintado. Isso até uma criança de 5 anos faz. Porque a agricultura de precisão, ela tem que respeitar a dependência espacial do parâmetro. Aí sim eu consigo definir de fato zonas de manejo, tá? Que é o que o João falou aí. Eles coletam amostras, mas essas amostras elas precisam ser calculadas matematicamente em sua dependência espacial.
Pessoal, voltando aqui, então, sobre capacidade de uso, é um sistema, tá? É literalmente um sistema. É um sistema, e ele classifica as terras em função das características próprias dessas terras. E aí tem um conceito muito legal, que é solo é uma coisa e terra é outra, tá? Vocês sabem a diferença, né? Terra é o conjunto da obra, é fertilidade, água, planta, vegetação, isso é o conjunto da obra. Solo é solo e pronto, né? Então, assim, o sistema de classificação da capacidade de uso das terras, ele trabalha com algumas classes. Essas são as classes, ó, de 1 a 8. Isso é dele, é do sistema. A classe 1 é solo que serve para tudo. Pode ser mecanizado, todas as culturas agrícolas anuais e intensivas, pastagem. Então, essa é a melhor classe dentro do sistema. Não tem nenhum tipo de risco de erosão, contaminação e inundação. Beleza. É um solo fantástico. A classe 2, ele tem pequenas limitações e podem ser corrigidas, tá? Com práticas conservacionistas. Por exemplo, você fazer um terraço, você fazer uma curva de nível, aplicar um calcário, é leve, são coisas leves. E também servem para muitas culturas também, anuais, mas com cuidados. O cuidado é essa prática leve. A classe 3, ela já apresenta limitações moderadas e ela já exige práticas de conservação mais intensas. Eu não vou fazer só um terraço, eu vou fazer um monte. Eu não vou fazer só uma curva de nível, eu tenho que trabalhar tudo em curva de nível. Eu tenho que controlar toda a erosão, porque senão eu vou destruir o meu rio lá embaixo. Ou eu tenho graves restrições químicas, então eu tenho que fazer trabalhos intensos de correção. A última classe desse lado do lado esquerdo, a classe 4, já apresenta limitações severas. Aí o que acontece? Eu só posso utilizar essas áreas para culturas anuais ocasionalmente. Mas elas são boas, inclusive, para trabalhar pastagens e reflorestamento. Mas desde que não sejam intensivas, tá? Fundamentalmente isso. Porque eu tenho risco de erosão severa. A classe 5 são áreas não sujeitas à erosão, mas elas têm limitações de pedregosidade e encharcamento. Ou seja, não tem como fazer cultivo ali, porque tem muita pedra, ou eu não consigo fazer cultivo lá porque encharca. E aí eu acabo, o risco de inundação restringe demais a utilização dessas áreas. A classe 6, limitação severa para culturas anuais, pode esquecer, não tem como fazer cultivo de soja, milho, outra coisa parecida. Só serve para pastagem, silvicultura e preservação de nascente. Porque eu tenho erosão muito severa evidenciada. A área deve ser uma pirambeira e o solo deve ser muito raso. A classe 7, limitações severas, e aí só serve para pastagem e floresta, com um manejo muito, muito cuidadoso. A erosão extremamente grave. E a classe 8 não serve para nada, só serve para preservação. Aí você deixa para APP, reserva legal, enfim. Você não faz absolutamente nada nessas áreas, porque o risco de erosão é grande, encharcamento é grande, e aí você não tem o que fazer nessa área, deixa ela quietinha. Então a classe, o sistema de capacidade de uso das terras, ele trabalha nesse sentido. Isso é dele, é do sistema. Aí eu vou descrever aqui a classe de 1 a 4, o que cada uma vai apresentar, ó, sem limitação séria ao uso, os solos são mais profundos, tem CTC boa, a declividade de até 3%. A classe 2, relevo de 3 a 8, culturas anuais com produtividade próxima ao potencial máximo, geralmente as de solos vermelhos. A classe 3 já apresenta alguma limitação por causa da declividade, ó, 8 a 13, e aí tem erodibilidade muito alta. Geralmente a gente vai encontrar argissolo abruptico, no meio da encosta, na paisagem. Classe 4, severas limitações permanentes e a declividade já aumentou substancialmente aqui, ó, 20%. Tem pedras, culturas anuais em poucos lugares, ou em pouquíssimos tempos. E aí eu falei no começo, olha, cambisolos, são solos que servem para fazer essa classificação. A 5 a 8 são áreas que já têm problemas, e aí já está literalmente problemático. Inclusive, eu participei de um TCC recentemente que o menino classificava a área lá do trabalho dele como 8. E aí, dentro do próprio trabalho, ele mostrava cultivos com culturas perenes, lavoura de mandioca, o cara tinha plantação de feijão. Aí eu falei, não, peraí, tá errado. Tu tá classificando só a propriedade como classe 8, mas tu tá mostrando lavouras, tem cultivos, tem boi, tem ovelha, o cara tem uma roça de mandioca, o cara tem roça de feijão. Então, a classe não combina. E isso é só para ilustrar. Da classe 5 a 8, os cultivos são extremamente restritos em função de declividade, pedregosidade, fertilidade, até toxicidade, né?
Mas o objetivo é erosão. A classe aqui, ó, a classe 7, limitações muito severas, declividade maior do que 45%. Gente, isso é uma pirambeira, 45%. A classe 8, nenhum valor não serve para nada, só para preservação. Você não mexe nessas áreas. E aí utiliza ela para APP, que as encostas de morro têm mais de 45 graus. É assim, é literalmente uma montanha. O sistema de aptidão da FAO, ele também ele é de dois autores chamados Ramalho Filho, ou Ramalho Filho e Beck. Ele vai falar de nível A, nível B e nível C em relação ao aporte financeiro, tá? Vocês já ouviram falar de roça no toco? Roça no toco é uma prática de fazer cultivo antiga, que é muito comum nas pequenas agriculturas. Roça no toco. Que é o cara derruba a floresta com coivara, taca fogo, e aí ele planta. A roça no toco, machado, né? Isso, ela é uma roça que tem um nível tecnológico muito baixo. Não tem trator, o cara não usa tecnologia nenhuma, é no machado mesmo. Olha aí, viu? A Eloana está falando que na roça dela é assim, lá na comunidade. Então, o sistema, ele classifica não só as terras em função da capacidade, mas também em relação ao nível tecnológico. Essa roça no topo que eu estou tentando resgatar, ela tem um nível tecnológico muito baixo, porque não tem praticamente nenhum tipo de investimento. Oxe, eu fiz roça no toco, João. Eu não se preocupe, eu também fiz roça no toco. O nível B, ele já tem algum aporte financeiro, o cara já utiliza mecanização, ele já faz fertilização, ele já compra calcário, já aplica gesso. Então, o sistema, né, ele também classifica não só a terra, mas ele classifica o manejo da operação, o manejo dentro da propriedade. E o nível C é aquele empresarial. O cara tem um monte de profissional lá para fazer assistência técnica, o cara tem médico veterinário, o cara tem engenheiro agrônomo, o cara tem o cara do drone, o cara tem o cara do trator. Então, assim, ele tem profissionais, ele tem mecanização, ele tem um aporte financeiro lá em cima, que são exatamente as grandes empresas do agronegócio que a gente encontra hoje em dia. Que o trator é tão eficiente que ele funciona sozinho por GPS. Eu tive a oportunidade de visitar Luiz Eduardo Magalhães e eu conheci um produtor lá, da família Hope, que era um gênio, que era um fantástico. Ele tinha maquinário que trabalhava sozinho. Ligava o GPS e a máquina ia sozinho. Fiquei fascinado com aquilo. Então, quando a gente classifica a propriedade em relação ao nível tecnológico, nós estamos falando do aporte financeiro. E isso vai lá dentro do sistema. Existem alguns deltas, tá, que a gente vai falando em relação às perdas e ganhos. Fizemos um paralelo agora há pouco sobre as áreas produtivas, que geralmente tem CTC menor do que o comum, né, é que as áreas antropizadas têm CTC menor do que as áreas nativas. Quando a gente compara uma área nativa com uma área antropizada, nós estamos falando de delta. E aí eu pego uma área de referência e uma área de uso, e eu comparo as duas, isso é um delta. Então tem delta para tudo, tem delta para nutriente, tem delta para água, tem delta para oxigenação, quando a gente fala de ambientes alagados, no caso de, por exemplo, no caso de solos hidromórficos. Então, esse delta é essa comparação de um solo real para um solo manejado, ou de um solo natural para um solo antropizado, ou de um solo extremamente fértil com um solo ruim. Então, os deltas, a gente faz essa comparação. O que eu quero dizer com isso? É que quando vocês estiverem estudando as áreas de vocês, vocês têm que ter um marco zero. Esse marco zero não pode ser só propriedade. Vocês têm que ter uma referência. E eu recomendo que essa referência, de maneira geral, seja uma área nativa, nunca mexida, seja reserva legal dele, a área de APP, que você vai lá, coleta uma amostra e compara todas as áreas de trabalho com aquela amostra. E aí, sabe o que significa? Você tem um parâmetro. Qual é a distância? O efeito do manejo foi bom ou foi ruim? Se foi bom, e foi bom em relação ao quê? Então, a ideia dos deltas é exatamente vocês compararem isso, tá? No caso de balanço hídrico e lixiviação de nutriente, a gente tem uma equaçãozinha, tá? Que leva em consideração aqui a evapotranspiração, né? E a capacidade real de uso de água, capacidade de retenção, perdão. E aí são coisas empíricas que a gente vai utilizando para trabalhar. E aí a gente compara também, tá? Tipo, no caso de balanço hídrico em relação ao solo, por que a gente fala de balanço hídrico para o solo? Porque o solo é uma caixa d'água. O solo, o balanço hídrico o ciclo hidrológico passa pelo solo. Então eu tenho que entender a capacidade de armazenamento de água no solo. Eu falo muito isso para os meus agricultores e para os meus alunos da seguinte frase: vocês conhecem alguma planta que absorve elemento essencial na forma sólida? Não existe. Os nutrientes que a gente joga, os corretivos que a gente joga, eles precisam ser dissolvidos.
e eles vão ser dissolvidos dentro do solo. Então, o solo é uma caixa d'água. E o balanço hídrico precisa ser compreendido nesse sentido, porque se eu jogo calcário, gesso, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio num solo seco, eu vou jogar fora aquilo ali. As plantas não vão absorver, a planta não vai nem crescer. Então, quando a gente fala de balanço hídrico, quando a gente fala de ciclo hidrológico, quando a gente fala de evapotranspiração, o solo é a nossa caixa d'água, e a gente precisa entender isso. Vocês sabem fazer teste de infiltração? É importante que vocês saibam fazer isso. Vocês sabem quantificar armazenamento de água no solo? É importante que a gente saiba fazer isso, porque senão a gente vai deixar o nosso agricultor jogar o adubo fora, literalmente jogar fora mesmo. Porque se não tiver água para dissolver aquilo, para dar para a planta, não tem nem produtividade agrícola. Solução do solo, né, professor? Exatamente, é a solução do solo. E então a gente vai integrando, pessoal, essas várias informações para criar mapas de planejamento, e aí tem uma que eu gosto bastante, que é a equação universal de perda de solo, que é isso aí, tá? Essa equação enorme, ela trabalha com parâmetros, que são essas letrinhas, que cada um significa alguma coisa. A perda de solo é a letra A e ela é dada em toneladas por hectare por ano. Aí eu fiz uma pergunta hoje para o rapaz que estava falando sobre erosão, eu perguntei, você sabe quantas toneladas de solo Tocantins perde por ano? Aí ele falou, professor, nunca nem ouvi falar desse número. Eu falei, pois é. Aí quando a gente fala de desmatamento, quando a gente fala de mudança climática global, essa é a chave. Essa é a chave. É a gente entender quantas toneladas de solo eu perco por hectare por ano. A gente fala de gestão sustentável, a gente tem que falar disso. A gente fala de eficiência no agronegócio, a gente tem que falar disso. Senão as gerações futuras vão passar fome. E aí vocês estão ouvindo falar do novo El Ninho agora? Ah, a gente vai passar para um super El Ninho. Vocês já ficaram preocupados com isso? Eu estou preocupado, porque os meus produtores vão sofrer. Eles têm sistema de manejo que não é muito eficiente. O solo não é muito bom. Eles vão ter que fazer replantio. Se replantar e não tiver água, a semente vai morrer de novo. Aí não tem capacidade para fazer sistema de irrigação. Então, assim, essa equação é uma equação muito boa para a gente começar a falar sobre manejo. Perda de solo, o Rzinho que vocês encontram aqui, o R que vocês estão vendo aí, ele fala da erosividade da chuva, que é a capacidade que a chuva tem de perder, ou de fazer o solo se perder. O K é a capacidade que o solo tem de resistir à força da chuva em levar ele. O LS é um fator topográfico, que está falando tanto da declividade, mas também do comprimento da declividade. O C é um fator de uso, que é como que o cara trabalha o sistema de manejo dele, se é plantio convencional, direto, se é integração lavoura-pecuária, enfim. E o P são as práticas conservacionistas, se ele faz terraço, se não faz, se ele tem curva de nível, alguma coisa nesse sentido. E aí eu trago, eu não sei se eu trouxe aqui, aqui, ó, aqui embaixo, vocês vão ver, ó, algumas informações, ó, latossolo amarelo distrófico no Cerrado Tocantinense, tem perdas. Não foi aqui que eu botei? Nossa, eu tinha calculado esse negócio. Eu tinha colocado aqui o valor. Mas, enfim, pessoal, o que eu quero dizer é que nós perdemos aproximadamente 9 toneladas de solo por hectare ano. Esse é um número que vocês podem anotar. Tá, o solo como fator ecológico é porque ele trabalha junto com outras coisas, a gente já falou sobre isso, ele não trabalha sozinho, ele interage com o ecossistema, com o clima, com o relevo, e a gente tem que manejar ele de forma sustentável por isso. E aí, pedotecnologias aplicadas em engenharia, eu falo muito da recuperação de área degradada. Recuperação de área degradada não é mineração, é solo agrícola também. Quando ele se perde por erosão, é degradação. Se ele está contaminado com alumínio, é degradação, eu preciso corrigir. Então, isso a gente precisa começar a pensar quando a gente fala de futuro. Remediação de solos contaminados, são técnicas muito legais. Eu falei sobre reflorestamento outro dia com um aluno, e ele falou, não, professor, mas a gente tem que reflorestar mesmo. Aí eu perguntei, quantos viveiros você conhece aqui na região de Palmas, num raio de 200 quilômetros? Ele falou, professor, eu não conheço nenhum. Eu falei, pois é, vai reflorestar como? Não tem como fazer reflorestamento. Só eucalipto? Eucalipto não é reflorestamento. Quantos viveiros nas regiões de vocês conhecem? Que seriam capazes, por exemplo, de fazer reflorestamento, fazer correção de solo, para descompactação, né? Temos que pensar nisso. O biocar, o uso de terra preta, ou o uso de casca de arroz, são tecnologias muito boas para a gente trabalhar remediação. Vocês já ouviram falar desse termo, biocar? O biocar é a casca de arroz pirolizada. Você não transforma ela em cinza, você transforma ela em carvão. Aí você incorpora o carvão da casca de arroz no solo, e aí ele é biocar.
Trabalhei com isso no doutorado de um menino que eu orientei, foi muito bacana, aqui no Oeste Baiano, uma tecnologia muito legal. Trabalhar a redução da dissolução da fração argila, com mais material orgânico, né? E aí a adição de material orgânico, inclusive o próprio Biocá, vai reduzir o efeito de metais pesados, melhorar a estrutura do solo para aumentar a porosidade, aumentar a agregação, reduzir a degradação biológica. Hoje nós temos um problema grave na região do Cerrado, que que são os nematóides, né? Que é uma degradação biológica em função da degradação já. Retenção de matéria orgânica de ácidos úmicos e ácidos fúlvicos. A fertilidade dos solos do Cerrado está relacionada à quantidade de matéria orgânica que esse solo tem. Se nos solos, nas regiões de vocês, os produtores não estão preocupados com o teor de matéria orgânica, eles não estão preocupados com a fertilidade dos solos, porque a fertilidade dos solos do Cerrado depende do teor de matéria orgânica. Então, comecem a pensar nisso, porque vocês têm que ajudar o produtor a botar mais matéria orgânica nos solos deles. Planejamento de microbacia envolve tudo isso. Agora vocês perceberam que a gente está viajando num conceito que é muito maior. A gente saiu de uma unidade básica, que foi o perfil, o horizonte, o atributo diagnóstico, depois levamos para o conceito com relação de catena, depois para o nível de bacia, e agora nós estamos falando de zoneamento. Nós estamos falando de planejamento porque não tem como estudar, proteger uma bacia inteira se a gente não conhecer os solos, não fazer diagnóstico, não fazer planejamento, não trabalhar zoneamento e nem pensar em melhorias. O solo no planejamento, no caso de cidades, eu morei em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e lá tem uma galera extremamente preocupada com deslizamentos de terra. Muito preocupados. Petrópolis é uma região cheia de morros, próximo, inclusive, de Juiz de Fora, que vai chegar em Minas, que também é uma região cheia de morro. Aqui a gente não tem isso porque o Cerrado é todo plano, né? Mas nós temos problemas graves com vossorocas. Existem muitas vossorocas por aqui, causadas por problemas de manejo inadequado. Então, a gente tem que pensar em planejamento urbano, porque vocês viram, estão vendo também, que a cidade de Buriticupu vai desaparecer do mapa por causa de uma vossoroca. Tem algum maranhense aqui? A cidade de Buriticupu vai desaparecer, porque não tiveram oportunidade de fazer observações corretas de como é que as coisas funcionam. O antropoceno é um conceito que já está na cabeça de vocês, é o momento da nossa história da humanidade, onde nós influenciamos tudo. Mas o conceito de antropoceno, ele está relacionado ao fato de pensarmos que tudo é para a gente, e não é bem isso. É exatamente essa definição que está causando o problema que está causando. A gente precisa pensar que tudo também pode ser dos outros, e inclusive do futuro. Eu não tenho filhos, eu imagino que vocês possam ter filhos, ou possam pretender ter filhos. Então, quando a gente fala de antropoceno, a gente tem que pensar nos nossos filhos e netos, para que eles recebam da gente condições mínimas de resolverem os problemas de comida e água deles lá no futuro deles. Essa é a ideia quando a gente fala de antropoceno. A terra preta de índio é um solo construído, tá? E solos construídos é a base do que eu falo de sustentabilidade agrícola. Nós, seres humanos, nós que estamos estudando agora, podemos construir fertilidades, perfis de fertilidade e reduzir desmatamento e aumentar a produtividade. O solo, a terra preta de índio é só uma demonstração fortíssima disso. E aí a gente fala de sustentabilidade. A gente tem que pensar, considerar o aspecto antigo para o futuro. Mesopotâmia já teve muitos problemas de salinização. Eu hoje trabalho as disciplinas de irrigação e drenagem, e eu falo muito, não adianta você fazer sistema de irrigação se a água é ruim. Se a qualidade da água não é boa, tem que pensar nisso. Então, tiveram alguns problemas graves em relação ao não conhecimento, e aí problemas surgiram, e perspectivas do futuro em relação ao sistema brasileiro de classificação de solo, como eu falei no começo para vocês, é melhorar lá o sexto nível. Eles estão trabalhando nisso, que é um nível categórico mais detalhado que vai definir atributos locais. Tipo, é um solo que sofreu influência humana, eles vão colocar lá. E aí, como eu comentei também, o futuro do sistema brasileiro de classificação de solo é relacionar o parâmetro de solo com digitalização, assessoramento remoto. Eu recomendo que nós aprendamos a fazer isso o mais rápido possível, para nós, inclusive, falarmos de gestão. E aí, por fim, evidentemente, é o efeito das mudanças climáticas no solo e o solo nas mudanças climáticas. Vocês já ouviram falar de crédito de carbono? Tá tudo a ver com isso aí, tá? Crédito de carbono tem tudo a ver com isso aqui. E a gente precisa imediatamente pensar nisso. Por fim, tudo iniciou e continua uma questão básica. O que é o solo? Classificação é o alfabeto técnico, o CIBIC está organizado em 13 ordens, a paisagem fala, o relevo precisa ser olhado, e fala muito, viu, inclusive. As classificações técnicas de capacidade precisam ser mais abordadas e mais
acessadas agronomicamente pela gente, porque o solo é um recurso não renovável, tá? Na escala de tempo humano, a gente vive no máximo 80, 100 anos, vamos dizer assim. Para eu perder 1 centímetro de solo que demorou 500 a 1.000 anos para ser formado, eu perco em uma aração errada. Então, ele não é renovável. E a gente precisa pensar nisso quando a gente fala de produtividade. Eu fico muito feliz de vocês estarem estudando ciência do solo, porque é uma coisa que eu aprendi com os meus professores. Solo não é meu, é para a vida toda. E a vida não é minha, é do futuro. Então, nesse sentido, eu agradeço demais a aula de hoje. Fico muito feliz que vocês tenham participado. Gostaria de deixar um recado para vocês fazerem o trabalho final até a semana que vem, até a terça-feira da semana que vem, para a gente poder avaliar e atribuir as aprovações de vocês, porque para mim vocês estão todos aprovados. Gostaria de agradecer, deixo aberto para comentários e vamos olhar um para a cara do outro por enquanto, nesses próximos 10 minutos, e eu vou encerrar a gravação, tá bom? Muito obrigado. Vou só encerrar a gravação aqui, que eu não sei como é que faz isso.